Começamos a história com um moleque chamado Lloyd sendo chutado sem dó do seu grupo de aventureiros. E é naquela, meus manos, vocês podem estar se perguntando como é que foi que chegamos aqui. Então, para explicarmos isso, precisamos dar uma voltada no tempo e lá vemos o pequeno Lloyd de queixo caído enquanto uma mulher conjura fogo com a palma da mão. Ela manda ele fazer o mesmo, senão ele vai ficar sem jantar e com isso o jovem se esforça ao máximo para atingir as expectativas. Até que algum tempo depois, ele volta para a mesma mulher, mencionando que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura, ou seja, ele conseguiu conjurar o fogo com sua mão. E quando ele de fato consegue produzir chamas na mão, seu tutor oferece um raro elogio, mas antes que ele possa curtir o momento, ela apaga o fogo dele e manda uma magia dezenas de vezes mais forte, defumando o maluco. Segundo ela, ele ainda tem um longo caminho pela frente. Que professora carinhosa, hein? No dia seguinte, o Lloyd pisa no chão com força, tentando fazer uma nova técnica funcionar. Quando nada acontece, sua instrutora decide mostrar pra ele como se faz, e ela esfrega o pé fazendo a água surgir por ali. Eis que o persistente Lloyd copia a técnica e consegue umedecer a terra também. Porém, assim que é elogiado de novo, a senhorita vai nas malucas e imediatamente bombardeia o cidadão com água, mostrando como a verdadeira magia funciona. Em outro dia, o carinha quase estoura uma veia a cueca tentando manipular o vento e a dona prof, bem, ela o manda voando com um único sopro. Já acabou? Calma, tem mais, pois quando a neve cobre a terra, o Lloyd decide que é hora de praticar com esse novo elemento e de uma forma orgulhosa e inocente, ele mostra para sua mestra um boneco de neve que ele fez e que se parece com ela. E para não quebrar a tradição, ela usa o mesmo boneco de neve para agarrá-lo e soltá-lo de uma altura considerável depois de magicamente deixar o boneco gigante. E depois de sair debaixo da pilha de neve, o Lloyd percebe que precisa de mais poder e jura se esforçar ainda mais. Aí tem o dia em que a mestra dele tá mais pra lá do que pra cá, depois de tomar umas garrafas de cachaça. De ressaca, ela ouve seu aprendiz perguntar se ela está bem, e ela admite que não tá nada bem. O Lloyd, sem se abalar, coloca sua mão na testa dela e prepara um feitiço de cura. E sentindo-se um pouco melhor, a mulher admite que o garoto ficou bom em magia de cura e lhe dá um raro e afetuoso abraço, ao que o nosso Protinha fica orgulhoso por tê-la ajudado. Mas não há tempo pra comemorar, pois ela já se recuperou e está pronta pra voltar ao treinamento de magia. Com isso, os dias passam voando e o treinamento do jovem mago nunca para. Eis que uma determinada noite, a professora parece preocupada enquanto encara um livro numa caixa, e o nosso proto então chega por ali e avisa que o jantar está pronto, e a mulher acidentalmente derruba o livro. O Lloyd o pega para devolver, mas ao fazer isso, ele é atingido por uma reação mágica que quase fritou o processador do moleque. Percebendo o que aconteceu, sua mestra vê que ele tem potencial para se tornar um escolhido também, então se esse for o seu destino, ela jura que não o deixará cometer os mesmos erros que ela em ficar super confiante com suas habilidades. Nisso ela beija a testa do garoto, deixando uma marquinha azul pra trás. A cena mudou e no dia seguinte, a instrutora explica que um mago branco é alguém que usa magia para o benefício dos outros. Enquanto ela fala, Lloyd regenera uma fruta e ganha um elogio. Mas a sua mestra imediatamente vai além, regenerando a árvore inteira e trazendo-a de volta à vida com magia de cura. E essa demonstração faz o nosso proto expressar que sua mestra é incrível. Naquela noite, ela diz ao Lloyd que, segundo o que ouviu, alguns homens-fera podem usar uma magia rara para controlar monstros, e a curiosidade de Lloyd é despertada por uma menção à magia antiga no livro sobre a mesa, mas a expressão da professora escurece, e ela diz que não precisa aprender aquilo, que é um tipo de magia que está extinta há séculos. No dia seguinte, o Lloyd conjura um cajado, mas sua professora acha que ele é lento demais, conjurando então seu próprio cetro e dá uma rasteira no pobre garoto, fazendo cair. Ela explica que ele precisa acelerar, e o lembra que por mais inexperiente que seja, ele nunca deve se acomodar no treinamento. Mais tarde, os dois sentam-se à mesa para continuar estudando, e enquanto ele lê sobre Magipedra, sua professora explica que essa ali é uma cristalização de mana poderosa o suficiente para transformar coisas próximas em outras pedras mágicas. Eis então que a cena mudou, e mais alguns dias se passaram, e eles foram até uma certa floresta, e após chegarem ao local, a mestra tira as vendas do Lloyd. Com uma fera selvagem à espreita, a mulher entrega uma faca para o aprendiz e manda a real. A missão dele é chegar em casa em uma semana. Basicamente, um largados e pelados versão fantasia, utilizando sua magia para sobreviver. No momento em que ela o deixa, o Lloyd é atacado por um lobo gigante. Ele corre sem se importar em parecer um covarde. Depois de escapar subindo numa árvore, ele percebe que ainda não pode derrotar monstros com os feitiços de um mago branco. Então tudo que ele pode fazer é continuar correndo até ser forte o suficiente para lutar. Olhando ao redor, ele vê o quão longe de casa ele realmente está. À noite, ele regenera uma fruta para comer e se esconde em uma caverna.
Desenhando um círculo mágico no chão, o jovem mago planeja ajustar o design para canalizar mais poder e melhorar suas habilidades. Com o nascer do sol, vem mais dificuldade, pois ele tem que atravessar uma montanha e essa não será uma tarefa fácil. Noite após noite, ele pratica seu círculo mágico, além de também trabalhar para melhorar sua magia de detecção, senão poderá acabar morrendo de fome, e ao combinar os dois ciclos, ele espera aumentar sua velocidade de corrida. Eis então que numa manhã, durante sua aventura, o Lloyd acidentalmente pisa num galho e atrai a atenção de uma aranha medonha e mais uma vez mete o pé, e é nesse momento que ele testa seu círculo de velocidade recém-aprimorado, que realmente funcionou, permitindo que ele escape ileso. Correndo a toda velocidade, o Lloyd finalmente chega em casa, mas desmaia antes mesmo de bater na porta, e sua mestra, logo que o encontra, dá as boas-vindas ao seu aprendiz. Eis então que mais uns dias se passaram, e enquanto arrumava um quarto, o Lloyd, agora com a voz visivelmente mais madura, tropeçou num livro que chamou sua atenção. A capa era a pintura de uma cidade, e nesse momento sua mestra apareceu, mandando voltar à limpeza, mas ainda assim ele pediu para pegar o livro emprestado, o qual ela permitiu. No dia seguinte, enquanto Lloyd varria, sua mestra o chamou para ajudar com um feitiço que poderia parar o envelhecimento. Em outro momento, ela o interrompeu enquanto ele pendurava a roupa, pedindo ajuda com um feitiço de cura, e enquanto batiam um pratão, a maga revelou que tinha pensado numa nova magia de aprimoramento, ou seja, mais trampo à vista. Naquela noite, quando o nosso proto já estava pedindo arrego de canseira, sua mestra mencionou que lançou um feitiço nele para que ele ficasse sem dormir por uma semana, pois dessa forma ele não precisaria descansar e poderia continuar trabalhando, oferecendo na sequência mais uma poção para ele recuperar a vitalidade, e eu confesso que eu gostaria de ter uma dessas aí para não precisar dormir e lançar mais vídeos para vocês. E após muita luta, eis que finalmente chega o momento de glória, onde ele finalmente conseguiu arrumar um tempinho para dar uma olhada no livro. A cena mudou e na manhã seguinte sua mestra foi acordar seu aluno para mais experimentos, mas seu quarto estava vazio. Ela viu o livro com a cidade na capa e percebeu a conexão. Enquanto isso, ele estava a caminho da floresta, indo direto para a cidade que ele viu na capa daquele livro, e uma vez dentro dos muros, o mago vagou pela praça embasbacado, pois ele nunca havia visto tanta gente junta. Um homem carregando umas caixas passou correndo e xingou o Lloyd por estar no caminho, mas tudo que o Lloyd conseguia pensar é em como as cidades pareciam incríveis. Ele trocou sua última moeda por um pão, mas quando estava prestes a comer, uma rajada de vento bateu um papel em seu rosto, enquanto o responsável sumiu assim que viu seu plano dar certo, deixando Lloyd para ler um panfleto sobre recrutamento de aventureiros. E a cena mudou e vemos que algum tempo depois, já longe dali, dentro de uma masmorra sombria, um grupo de guerreiros lutava contra um ciclope e o nosso prota estava no meio deles, de queixo caído com a intensidade da trocação. O líder da equipe gritou para China lançar um feitiço de cura, enquanto Lloyd batia seu cajado no chão e invocava um círculo mágico que se espalhou por todo o campo de batalha, e com isso a equipe agora estava toda bufada e pronta para acabar com a raça do bicho. Primeiro, a arqueira dispara uma flecha direto no olho do monstro. O ciclope revida com um soco, mas a tanque do time entra na frente bloqueando o golpe, surpresa com o quão mais leve o impacto pareceu. Nisso, a feiticeira lança um feitiço de ligação, prendendo os braços e pernas do monstro, dando ao líder a chance perfeita de finalizar o seu trabalho com um golpe de espada poderoso, e após a vitória, a tanque olhou fixamente para o Lloyd. Quando o grupo voltou à cidade, a equipe inteira foi recebida com aplausos por derrotar o ciclope, mas o Allen, que é o herói, era de longe o mais celebrado. Mais tarde, na hora de dividir as recompensas, o Lloyd recebeu uma parte muito menor que os outros. Nesse momento, Allen explicou que era isso que um membro de Rank D recebia e o mago não reclamou. E bem, com isso resolvido, o líder propôs um brinde, mas o Lloyd deixou claro que ele não bebia e se afastou. A bruxa do time resmunga da atitude dele, enquanto o Allen comenta que qualquer mago branco poderia ter feito o trabalho do Lloyd, afinal, magos brancos são inúteis em batalha e estão ali apenas para enfeite, e nada como o clássico preconceito contra a classe de suporte, hein? Uma tristeza. Mas mesmo com essas palavras dignas de um Zé Ruela, a tanque ainda está em silêncio, observando o nosso prota. Enquanto isso, na casa da mestra do Lloyd, ela recebeu a visita de um homem chamado Will, o cidadão que jogou o panfleto no nosso prota, trazendo a notícia de que seu aprendiz tinha sido recrutado pelos heróis. Ela ficou feliz e disse que agora está devendo a ele, pois dessa forma o garoto teria um treinamento de verdade agora, mas ela ainda está preocupada com a possibilidade dele se tornar super confiante. Will perguntou se seus arrependimentos ainda a assombravam, deixando-a desconfortável, mas ela prometeu a si mesma que não repetiria os erros do passado. Então, Will lembrou como naquela época,
o Lorde Demônio se sacrificou tentando roubar aquele grimório, levando muitos outros com ele, e num momento crucial, a magia antiga de Síbil trouxe todos que o Lorde Demônio tinha matado de volta à vida, ao custo de sua própria vida. E caras, ou eu estou muito louco, ou o plot twist bateu com força, porque nesse momento a cena realmente me deu a entender que o tal Síbil, na real, é o nosso prota, que ficou mais novo e perdeu suas memórias. E cacetada, mas alguém entendeu dessa forma ou é apenas emoção do narrador? Enfim, a cena muda e ao amanhecer, de volta à cidade, o vendedor promovia um livro sobre as aventuras do grupo de Olin. Segundo ele, há muito tempo atrás, nos tempos antigos, esse mundo foi criado pelo Criador, e a lenda dizia que as provações dos heróis foram deixadas para trás, os tesouros nacionais da nação sagrada, as espadas sagradas, e um dos 4 heróis escolhidos por essas espadas era o Olin. Por isso, todos os monstros que ameaçavam a cidade tinham sido derrotados, e agora o nome de Olin ecoava por todo o reino. E falando na tal celebridade da cidade, o Olin entrou cambaleando num quarto onde a tanque do time lia um livro. Preocupada porque ultimamente os golpes em seu escudo pareciam estranhos, Olin despreocupado disse que se sentia mais forte do que nunca. A garota apontou que ele não vinha treinando muito, e o Olin apenas deu de ombros, achando que nem precisava, já que ele era naturalmente muito mais forte que qualquer outro. Enquanto isso, perto de um riacho, 2 soldados montavam guarda até serem massacrados por uma criatura gigante. E no dia seguinte, o Olin foi informado que os guardas da fronteira tinham sido esbagaçados. O mensageiro explicou que a área também é uma rota para contrabandistas, então era urgente proteger os soldados designados lá, e cheio de marra, o Olin insistiu que derrotar alguns golems seria moleza. Ansioso por ação, ele reuniu sua equipe e seguiu Lloyd, que utilizou sua magia de busca para guiá-los a uma caverna, onde o Olin finalizou um golem com um golpe decisivo. Mas então, um feitiço inimigo invocou um novo golem, e o Lloyd rapidamente notou que o feiticeiro era um demônio, pois a pedra negra no seu cajado era uma magia de pedra. A tanque assume que o mago está usando aquela pedra para controlar os golems, enquanto Lloyd lança um círculo mágico para fortalecer seus aliados, e assim que termina, ele diz para que a arqueira atire no mago. Após isso, o mago branco ordena que a bruxa lhe entregue seu cajado, e assim que ela o faz, o mago inimigo sela o cetro. Furioso, Olin deixa claro quem realmente manda, dizendo que está ansioso para acabar com a luta, mas o Lloyd avisa que sem a magia de pedra controlando o golem, os movimentos da criatura se tornam completamente imprevisíveis, tornando qualquer batalha extremamente perigosa. O Olin ignora o aviso e avança direto para o gigante, forçando o Lloyd a correr e empurrar o líder para fora do caminho bem a tempo de ser esbagaçado. Irritado, Olin grita para o garoto sair do seu caminho e então desfere um golpe de espada que derruba a criatura de pedra. E com a missão concluída, voltamos para a cena de abertura, onde o líder do grupo decide chutar o Lloyd para fora, acusando o Lloyd de sempre se esconder atrás dos outros e deixar toda a cura para a China. Em outras palavras, o Lloyd não só é um inútil, como também é um fardo pro time. E eu só penso que não vejo a hora de ver a cara desse desgraçado quando ele perceber que ele é um zero à esquerda sem o nosso prota do lado. De cabeça baixa, o excluído admite que ainda lhe falta força, ao que o Olin apenas ri e manda o mago branco vazar. Cena mudou e 3 dias depois, o Lloyd está procurando um novo grupo. Após mais uma tentativa fracassada, o arqueiro lhe diz que eles já têm um mago branco na equipe, onde a cada rejeição, a frustração no nosso prota só aumentava e sua sorte parecia ter acabado. Eis que de repente ele ouve uma garota gritando com a recepcionista da guilda, exigindo um mago branco pra ontem. No momento em que o funcionário aponta pro Lloyd, a aventureira corre em direção dele como se tivesse achado o baú do tesouro e o agarra pelo braço. A cena muda e vemos que o nosso mano Lloyd está vagando pela cidade, se martirizando por ter sido chutado da party pelo Olin. Nisso temos uma espécie de flashback, onde ele se lembra das acusações do cara, dizendo que ele era um mago branco inútil, um peso morto que só se escondia atrás da equipe e não servia pra quase nada, onde a única coisa que ele sabia fazer era curar, mas que até a China, que era outra membro do grupo, fazia isso muito melhor. Lloyd, coitado, ainda tenta argumentar, perguntando se o Olin realmente acha que ele não tem habilidade, e o líder, que é um verdadeiro babaca, nem se dá o trabalho de responder, só manda ele pensar o que quiser e dá o fora. Só que enquanto ele vai embora, a gente percebe que a China não curtiu muito essa ideia, até porque ela percebeu que o grupo mudou e coisas estranhas começaram a acontecer após a entrada do Lloyd, como os golpes que ela tancava estarem de alguma forma mais fracos e tal. Enfim, de qualquer forma, o Lloyd vai para o centro da cidade e dá de cara com uma estátua que é a cara da sua mestra, o que só o deixa com mais saudade ainda.
A cena então mudou, e agora estamos acompanhando o provável novo grupo do nosso prota, onde a menina surtada do cabelo rosa está ali, e vemos que eles estão preparando-se para invadir um território de bandidos. A missão é de rank A, então a coisa é séria. Porém, vemos que a ruivinha do time tá visivelmente incomodada com alguma coisa, mas ela não diz nada. Nisso eles então começam um ataque, pegando os bandidos de surpresa. A maga do time começa a recitar um encantamento, e um dos bandidos percebe a falha e manda os comparsas atacarem quando ela terminar. Nisso eles avançam, se protegendo, e quando ela cansa, depois de recitar, eles partem pra cima. Só que o arqueiro do time tá dando cobertura a ela, e com isso e com um único disparo, ele colocou os inimigos na lona. O time dos caras parece bem balanceado, até a espadachim, líder do grupo, consegue segurar a onda tranquilamente, e mesmo quando problemas surgem, o tanker do time a protege com seu escudo. Nisso a maga usa sua magia para dar um buff de força no tanque, e com esse gás extra ele atropela os bandidos, garantindo então a vitória. O chefe dos bandidos entra em pânico, procurando uma rota de fuga, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, a menina de cabelo rosa o encontra e manda ele se render sem gracinha. E o chefe, todo cheio de marra, exige saber quem ela é e por que foram atacados do nada, e é aí que ele nota o pingente de ouro no pescoço dela, um emblema que significa que ela é uma aventureira de rank S. O chefe dos bandidos ainda não se rende, pois ele tem uma última carta na manga e acredita que mesmo ele sendo rank S, não vão conseguir vencer o que ele está prestes a invocar. Então, usando seu cajado, ele ativa um feitiço de invocação e um golem gigantesco se levanta do chão. Nisso a espadachim, que se chama Yui, parte pra cima primeiro e desce a espadada com toda a força no golem, mas o bicho mal sente o arranhão. A ruivinha, que se chama Klum e que já tava no mundo da lua desde o início dessa treta, viaja na maionese de novo e não ouve quando a Yui pede pra ela bufar sua força. E a Yui precisa literalmente gritar com ela pra chamar a atenção dela. E quando ela finalmente acorda pra vida, ela lança o feitiço de aprimoramento físico. E com o buff, o poder da Yui aumenta mais 5 vezes e ela fatia o golem ao meio com um único golpe. Eles então capturam todos os bandidos e a Yui vai conversar com a Klum sobre o que aconteceu. A Ruiva pede desculpas pela distração e diz que não é mais digna de ser chamada de aventureira. A Yui entende a situação e tenta dar uma segurada na emoção, mas aparentemente as preocupações dela são por causa da sua irmã Sylvie. Yui pergunta como a Sylvie está, mas antes que a Klum possa responder, a cena corta de volta pro Lloyd, naquele momento em que ele estava sendo rejeitado por um arqueiro e que acabou sendo recrutado pela Yui. Ela estava tão envenenada pela ideia de conseguir um mago branco que nem se deu ao trabalho de perguntar o rank do rapaz e já saiu arrastando ele pela mão até a base da sua party. Ela apresenta o Lloyd pro time e oficialmente dá as boas-vindas pra ele, mesmo que ele nem tenha concordado em entrar na party. Os companheiros da Yui percebem na hora que ela trouxe o cara sem explicar nada, o que é bem a cara dela. O arqueiro, que se chama Cross, explica que a pressa é porque eles têm uma missão urgente e sem a Klum eles não podem realizá-la. Ninguém ali acha que o Lloyd é um bom substituto e nem o próprio Lloyd tem coragem de provar o contrário, especialmente depois de saber que eles são uma party de rank S e embora ele já tenha desistido de si mesmo, a Yui não desistiu e o força a mostrar sua magia. Lloyd acha que só vai decepcioná-los, mas tenta mesmo assim e invoca um cajado utilizando magia de armazenamento, o que já é o suficiente pra galera perceber que talvez esse cara seja alguma coisa. Então, sem nem recitar um único encantamento, ele dá um buff de força em todos eles, e ninguém sente o up no começo, mas a Yui decide testar, e com uma simples balançada de sua espada, ela corta uma árvore como se fosse manteiga, deixando todo mundo de queixo caído. Lloyd explica que ele não usou só um aprimoramento físico, mas também empilhou vários outros tipos de feitiços que aumentam massivamente o poder da Yui, e bem, isso selou o acordo entre os envolvidos, pois na real, a Klum não chega nem aos pés no nível do Lloyd, mas o próprio Lloyd parece não ter a menor noção do quão overpower ele realmente é. Ele explica que usou 5 magias diferentes, porque presumiu que se usasse uma só para um time de aventureiros tão habilidosos, seria medíocre da parte deles, e eles não gostariam, então ele só queria impressioná-los. No entanto, vendo a cara de espanto da galera, ele acha que fez feio, que o que ele fez foi medíocre ou sei lá, e o problema de ser rebaixado o tempo todo é que isso destrói a sua autoestima, e a do nosso herói pelo visto tá no subsolo, gente. Ele assume que não os impressionou e diz que não quer ser um peso morto para eles,
e então se vira pra ir embora. Só que a galera tá tão chocada com o que presenciou que nem consegue falar. Porém, a Yui rapidamente se recompõe e grita com toda a força que tem impedindo pra ele voltar. Ele volta, pelo menos pra ouvir o que eles querem dizer, e conta de onde veio e como o time dos heróis o mandou embora por ser inútil. Yui fica chocada que ele tenha trabalhado para o time dos heróis, mas ele diz que não precisam se impressionar, porque ele não é tão bom assim. Ou seja, a autoestima do moleque tá no inferno, galera. Ele aconselha que eles voltem pra antiga Maga Branca, porque é melhor pra eles, e é aí que eles contam a história da Klum. Ela é boa e trabalhava com eles, mas a irmã dela, que se chama Sylvie, estava doente. Antes, ela conseguia ser aventureira e cuidar da irmã, mas ultimamente ela estava muito cansada, e isso estava afetando seu trabalho. Na última luta, ela se distraiu e quase sacrificou o time todo, e mesmo que eles estivessem de boa com ela continuando, ela se preocupou tanto que decidiu sair por conta própria. Normalmente, eles se virariam sem um mago branco, mas para essa missão de ranquear é obrigatório ter um, e além de a Klum ser uma ótima adição ao time, eles a viam não apenas como uma membro da equipe, mas também com uma amiga. E o Lloyd percebe que eles estão genuinamente preocupados com ela e pensa na sorte que ela tem de ter companheiros tão leais comparada à ralé que ele tinha ao seu lado. Ele pergunta sobre a doença da Sylvie e descobre que ela está se transformando em uma pedra mágica. Ele se lembra de uma vez que estava lendo um livro sobre isso com sua mestra e perguntou se a condição era reversível e ela disse que sim. E vendo que podia ajudar, ele pede para Yui levar ela até a casa da Klum. Chegando lá, ela abre a porta e eles começam a conversar. Ela revela que ela e a irmã eram aventureiras e um certo dia Sylvie se feriu em uma missão. Lloyd pergunta sobre a natureza da doença e Klum os leva até o quarto da Sylvie. Abre a porta, o Lloyd sente um poder mágico imenso vindo do quarto. A Klum então remove o cobertor, que revela que as pernas e os braços da Sylvie já estão se transformando em pedra e diz que eventualmente o corpo todo dela ficará da mesma forma. Lloyd diz que acha que pode curá-la, mas a Klum obviamente não acredita, pois vários magos avançados já tinham tentado e falhado. No entanto, Lloyd pergunta se o ferimento aconteceu em uma caverna, e a Klum, chocada, disse que sim. Ele verifica onde o ferimento começou e confirma que um poder mágico invasor está causando os sintomas. Klum ainda duvida, mas ele diz que sua mestra afirmou que poderia funcionar. Yui também pede para Klum confiar no Lloyd, então ela decide deixá-lo tentar. Ele então invoca seu cajado e lança uma magia poderosa que o deixa fraco e explica que o feitiço vai reverter o poder mágico que está transbordando no corpo da Sylvie. Depois, ele lança um feitiço de cura imediatamente e a Klum, maravilhada, diz que o poder de cura que ele está usando não é um qualquer. Ele admite que é diferente e consome mais poder mágico, mas insiste que é só um feitiço de cura comum. Yui pergunta a Klum o que ela acha, e ela não consegue deixar de admitir que a magia é tudo menos comum. É incrível que o Lloyd esteja lançando duas magias diferentes ao mesmo tempo e ainda tem a força para sustentar as duas. Yui chama atenção para o corpo da Sylvie, que, como a gente pode ver, está voltando ao normal, e a Klum segura a mão da irmã enquanto ela se recupera completamente, e todos que estão testemunhando esse verdadeiro milagre estão chocados e felizes. Klum está mais do que grata, mas revela que não poderá voltar ao time, pois quando sua irmã se recuperar, elas vão se aventurar juntas. Ela se oferece para pagar uma rodada para eles mais tarde como agradecimento e diz que tem certeza de que o time estará em boas mãos com o Lloyd. Ele responde que ainda não é membro do time e ela fica chocada que ele ainda duvide de si mesmo. A cena mudou e a party sai pra jantar, e a Yui conta para os outros a loucura que o Lloyd fez, mas não importa o quanto ela o elogie, ele ainda se acha insuficiente e ela manda ele parar de ser modesto. Ele se desculpa com o time por não conseguir fazer a Klum voltar, mas essa não é a preocupação deles agora, afinal eles querem celebrar. Enquanto conversam sobre o futuro, Lloyd pensa no time dos heróis e em como eles o fizeram sentir em comparação com o que ele sente agora, e então pergunta se ele pode se juntar ao grupo deles. Eles ficam chocados, pois ele os havia rejeitado antes, mas revelaram que também querem trabalhar com ele, e assim ele oficialmente entra pra party e eu tô muito animado com esse novo time. No dia seguinte, sem perder tempo, a equipe se reúne para uma celebração e Lloyd fica emocionado com o banquete que seus colegas prepararam para ele. E como ele estava com o estômago colando nas costas de tanta fome, acabou não fazendo cerimônias e mandou para dentro o rango com gosto, não recusando um único prato. Ele elogia a qualidade da comida local, mas os outros não entendem bem o porquê. Afinal, para os padrões da cidade, aquele restaurante era
fica bem mais ou menos. Ainda assim, saboreando os pratos, Lloyd se lembra que as coisas nem sempre foram assim quando ele era mais jovem, nos dias em que ele treinava com sua mestra. Curiosos, seus amigos perguntaram o que ele quer dizer, e ele explica que ele teve uma tutora que lhe ensinou magia, e ela costumava cozinhar apenas com ervas do jardim e cogumelos selvagens, e que carne era um verdadeiro luxo por lá. Agora, todo mundo quer saber que tipo de pessoa era sua mestra, e Lloyd conta que ela era uma especialista em magia ofensiva, e que na real, não era incomum ela causar explosões acidentais com seus experimentos malucos. Ainda assim, ela lhe ensinou alguns feitiços de suporte, já que ela era muito mais habilidosa que ele em todos os sentidos. E empolgada com a descrição, a Cílica pensa em pedir umas dicas pra essa maga um dia, mas o Lloyd avisa imediatamente que fazer isso significa colocar o seu na reta dia sim, dia também, e Cross imagina que ela deva ser bem rigorosa, mas Lloyd admite que ela também tinha um lado gentil e que apesar de toda a sua falta de jeito e imprudência, ela tinha uma bondade que realmente brilhava. O assunto então muda, e Yui pede que eles comecem a falar sobre a estratégia, mas antes de mais nada, todos concordam que o novato precisa ser atualizado sobre os detalhes da missão, e como a Yui é um verdadeiro desastre para explicar as coisas, ela tenta passar a responsabilidade para o Dagas, que aponta que tecnicamente quem é a líder é ela, mas como ela tá fugindo da raia, ele vai assumir. Então, o portador de escudo explica o plano. O objetivo é eliminar grupos de monstros que têm destruído fazendas na área. Aparentemente, não é apenas um tipo de criatura por trás dos ataques, mas várias raças diferentes se unindo, algo que os aventureiros nunca viram antes. Como estão enfrentando tantos inimigos, Cross admite que ele e a Yui terão dificuldades, e a capitã acrescenta que, em momentos como esses, eles realmente dependem do feitiços de área da Cílica. Mesmo assim, a maga aponta que não pode ficar sem mana durante uma batalha crucial como essa, então ela vai precisar que os outros a ajudem a economizar energia. E é aí que a Yui pergunta se o Lloyd pode utilizar magia ofensiva, e ele diz que sim, embora seus feitiços não sejam tão fortes quanto sua maga de suporte. Dagas então define os papéis de cada um. Ele e a Yui vão atrair a atenção dos monstros primeiro, dando a Cílica a chance de explodi-los todos de uma vez. Ao mesmo tempo, Cross ficará na retaguarda para proteger tanto ela quanto Lloyd, que estará dando suporte com buffs e cura. Cílica confessa que está animada para ver a magia de suporte do Lloyd em ação, mas ele deixa claro que não devem esperar nada muito espetacular. E só por ele ter dito isso eu já fico ainda mais curioso, para falar a verdade. Mas para o grupo, essa declaração foi como colocar água no chope da galera, e a Yui até diz que ele deveria ter um pouco mais de confiança, mas ele os lembra que foi expulso do Esquadrão dos Heróis por falta de habilidade. Cross, por sua vez, diz que prefere gente que é pura humildade tipo Lloyd do que um bando de imbecil arrogante que ficam menosprezando as outras pessoas, e a equipe concorda com ele sem ressalvas. Saindo da taverna, todos prometem se encontrar novamente na estalagem na manhã seguinte, e enquanto os 4 veteranos saem juntos, o nosso Lloyd segue seu próprio caminho. Dagas pergunta onde ele está indo, já que o hotel fica na outra direção, e Lloyd, todo sem graça, admite que não tem dinheiro para pagar um quarto. Então, o tanque joga para ele uma bolsa de moedas como um adiantamento pelas missões que farão juntos, e demonstrando muita gratidão por esse sinal de confiança, Lloyd promete que vai merecer cada moeda. E naquela noite, já devidamente instalado, Lloyd reflete sobre como todos nessa equipe são gentis e decide se esforçar para retribuir essa gentileza. No dia seguinte, todos se encontram novamente e espera a Yui sair de casa. Ela está com uma mochila gigante nas costas, ao contrário dos outros, e pergunta por que ninguém mais está carregando uma. Cross explica que o Lloyd usou sua magia de armazenamento para todos, o que significa que ele pode carregar magicamente todos os equipamentos, e a Yui fica toda animada e entrega suas coisas para o Mago Branco, que utiliza seu cajado para guardar tudo, deixando a líder maravilhada com o fato de que nunca mais precisará carregar coisas pesadas na estrada graças ao nosso prota. Lloyd até se oferece para ensinar o truque aos outros, que não tinham nem ideia de que também poderiam fazer um negócio desse, e ele explica que todo mundo nasce com pelo menos um pouco de mana, então com um pouquinho de prática qualquer um pode fazer o mesmo. E sentindo-se muito mais leve por motivos óbvios, a equipe parte em direção às fazendas de ótimo humor. Assim que chegam a uma certa área, Dagas aponta que logo após aquelas montanhas fica a Magocracia, a terra dos demônios. No momento eles estão na deles, mas ele se questiona sobre quando eles tentarão fazer um novo movimento para conquistar o continente, afinal, esse é sempre o objetivo deles. Um pouco mais adiante, o grupo se depara com uma ponte que balançava tanto que fazia a espinha da galera gelar. Pois se cair dali, meus amigos, não sobraria nada para contar a história. E tentando fazer o clima ficar mais leve, aí o distrai a todos com a pergunta:
Quando você precisa inventar algo na hora para superar um momento difícil, o que você faz com água? Os outros começam a jogar respostas ali, tipo, eu fervo, eu derramo, eu congelo, eu jogo, eu bebo, eu derramo sobre minha cabeça. E vendo que o Lloyd está mais perdido que um cego em tiroteio, a capitã diz para ele participar com sua própria resposta boba e ele não entende patavinas porque eles estão fazendo isso, dizendo que ele não aprendeu isso com sua mentora. Ross então explica que a ideia ali é dar uma resposta boba de propósito e rir por estar errado, e o nosso prota promete que levará a sério a tentativa de responder algo idiota, algo que a Yui menciona que se ele levar tão a sério não vai ter muita graça, pois essa é uma brincadeira que serve justamente para gelar o sangue da galera e soltar os nervos, ou seja, fica tenso, vai contra o propósito. Ele pergunta por que eles fazem isso e ela responde que mesmo que a missão seja desafiadora, fica tenso, vai te desgastar mais e não vai resolver nada. Ela então faz outra pergunta, questionando: quando você divide uma caça, você os divide em partes iguais, mas como você chama alguém que traça e divide um caminho completamente novo? Os três companheiros mais experientes respondem rapidamente: cortador de trilhas, separador de trilhas e compartilhador de trilhas. E o Lloyd, que ficou por último e quase queimando o fusível da cabeça para responder, apenas diz: uma trilha quebrada. E seus amigos dão aquela amaciada ali nele, dizendo que ele está entrando no clima e tal. E o nosso prota fica feliz por ter sido acolhido. Enquanto isso, nas profundezas de uma floresta, a gente vê uma figura encapuzada se ajoelhando em oração diante de uma pedra negra que irradia uma energia caótica. De volta ao grupo, como não estão carregando mochilas pesadas, eles acabaram chegando ao local do acampamento mais cedo do que esperado e não perdem tempo para montar suas barracas e acender o fogo. Yui pergunta se já pode tomar um banho, mas Dagasa lembra que eles ainda precisam coletar lenha e também procurar comida. Ouvindo isso, Lloyd se oferece a pegar a lenha, dando a Yui a chance de arrastar a Silica em direção à água. Pouco tempo depois, após pegar alguns galhos, Lloyd acha que já encontrou o suficiente e ao guardar a lenha, ele avista algumas frutas que eram iguais àquelas que sua mestra tinha revivido nos episódios anteriores com a magia. Então ele morde uma e decide levar um monte de volta pro grupo. De repente, ele ouve uma garota gritar e corre em direção ao som, e no rio, onde a Yui e a Silica estavam tomando um banho, uma criatura aquática medonha aparece por ali e Lloyd a reconhece instantaneamente. Aquela parada ali é um basilisco. E por estar na água, que é um ambiente que a favorece, a serpente avança em direção às garotas e sua velocidade torna-se impossível para que elas escapem. E no último segundo, Lloyd se aproxima o suficiente para lançar um feitiço ofensivo no basilisco, atraindo sua atenção e permitindo que as garotas nadem para a segurança. Ele rapidamente tira as armas dela do armazenamento e as joga, e depois lhes dá um feitiço de suporte. E enquanto o basilisco avança em Lloyd, Yui dispara para frente e corta a besta ao meio, e mesmo ferida, ela se recusa a cair sem lutar. Mesmo que a batalha não tenha acabado, Silica conjura uma bola de fogo e incinera a criatura, e ela nem acredita no poder avassalador que ela disparou. Yui, inclusive, fica impressionada com o desempenho de sua colega, e sua colega, por sua vez, ainda não entendeu o que foi toda essa loucura que acabou de acontecer. De toda forma, Yui agradece a Lloyd pela ajuda, visto que se não fosse por ele, certamente elas teriam virado churrasco. No mais, ela dá a espada a Lloyd para ele guardar, e o destino resolveu ser cruel com a garota, pois após isso sua toalha caiu, fazendo com que ela desse um grito enorme de vergonha. A cena então muda, e mais tarde, a equipe se reúne para aprender a magia de armazenamento com Lloyd, e vemos que o nosso prota está com a mão da guria tatuada em seu rosto, como se tivesse sido culpa dele a ter perdido a toalha, enfim. E Lloyd continua explicando os fundamentos, mencionando que basta criar uma abertura entre as palmas das mãos e colocar algo dentro, e honestamente ninguém entende nada do que ele está dizendo, mas eles tentam mesmo assim, e vendo que não estão chegando a lugar nenhum, Lloyd apenas se desculpa por ser um péssimo professor, e Dagas diz para ele não ser tão duro consigo mesmo, e vendo como seus amigos são compreensivos, Lloyd finalmente abre um sorriso. Nesse momento, Silica tem a ideia de dizer a palavra armazenamento em voz alta, e como num passe de mágica literalmente, a magia acontece em suas mãos, e então eles entendem que como eles não são iguais ao Lloyd, eles precisam apenas usar os encantamentos. E quando a noite cai, o mago branco da equipe senta-se junto ao fogo, enquanto Yui fica de vigia, notando que não há monstros por perto. Sentindo o humor dela, Lloyd pergunta se algo está errado e ela se senta e agradece por ele ter se juntado ao grupo. Ele diz que não precisa, afinal, ele também estava com problemas e precisando de trabalho de qualquer maneira. E mesmo assim, a capitã sente que o forçou a entrar na equipe e Lloyd então pergunta por que ela está tão focada nessa missão. E ela confidencia que isso a lembra de sua cidade natal. Quando Yui era criança,
Monstros atacaram sua aldeia e ela foi a única sobrevivente, e por isso não podia simplesmente ignorar quando ouviu falar de monstros atacando fazendas. No meio de sua história, Lloyd pede para ela ficar quieta e acordar os outros enquanto ele pega seu cajado, e assim que todos estão em pé, a equipe se esconde entre as árvores para observar um grupo de aranhas gigantes atravessando a floresta. Batendo com a descrição da missão, as aranhas dão a volta e começam a se mover em direção ao grupo, e os aventureiros tentam recuar em silêncio, mas a Yui acaba pisando em um galho, alertando os monstros, que imediatamente começaram a persegui-los. Uma das aranhas dá um salto enorme, aterrissando bem à frente deles, dando tempo para outras duas cercarem o grupo. E rapidamente todos invocam suas armas e tentam bloquear os ataques de teia, mas Cílica, no entanto, tem seu cajado preso a uma árvore e antes que percebam, todo o campo de batalha está coberto de seda. Em desespero, Dagas pergunta o que devem fazer, e Lloyd anuncia que vai fazer as pernas delas pararem de se mover. Empunhando seu cajado, o Mago Branco conjura vários círculos mágicos e diz a Yui para ir para a ofensiva. Enquanto Dagas bloqueia um outro tiro de teia, a espadachim salta sobre ele e corta uma parede de teias que prendia a equipe. Com o caminho livre, Cross pula na árvore onde o cajado de Cílica está preso e consegue devolver sua arma. Yui então levanta sua bainha para se proteger do tiro de uma teia de aranha, e usando essa abertura, ela avança e corta as pernas do monstro. O segundo inimigo se aproxima para enfrentá-la, mas encontra o mesmo destino. Então, enquanto a segunda aranha dispara sua teia, Yui usa a força para se impulsionar direto em direção à terceira, ganhando impulso suficiente para cortar duas de suas pernas com um único golpe. Cílica nesse momento consegue entrar na briga, liberando uma rajada de bolas de fogo, e ao mesmo tempo o Cross dispara flechas através de cada uma delas, provocando uma explosão de chamas ao atingir as aranhas. E com a batalha vencida, Lloyd cai na real pelo que aconteceu por ali e se desculpa com o grupo por ficar dando ordens, mas Dagas garante que foi na real uma grande de uma ajuda. Afinal, o Mago Branco tem talento e conhecimento para isso, enquanto a Yui diz que contarão com ele a partir de agora, ou seja, ele meio que se tornou o líder não oficial da party e nosso prota fica muito feliz com a confiança deles. Na manhã seguinte, o grupo desmonta o acampamento, com cada membro guardando seu próprio equipamento, e enquanto os outros partem, Lloyd se pergunta por que havia aranhas, as quais ele chama de Polearchs, naquela área, e para onde poderiam estar indo, mas antes que possa pensar muito, Yui o chama e ele se apressa para se juntar ao grupo. À noite, quando a equipe monta acampamento, o Lloyd não consegue parar de pensar no comportamento estranho daquelas criaturas, mentalizando que parecia que o bando inteiro estava indo para o mesmo lugar. Nesse momento, a Yui cola por ali e interrompe os pensamentos do mago para perguntar se ele vai ficar de vigia sozinho de novo, e quando ele diz que sim, a Cílica se mete, avisando que ele vai acabar com a própria saúde se continuar nessa pegada noite após noite. Porém, Lloyd insiste em ficar de guarda para que os outros possam poupar suas forças, e além disso, ele estava acostumado a ficar noites sem dormir, e como ainda era inexperiente, essa era a única maneira que ele sentia que podia ajudar de verdade. E começa a resmungar que ele é mais importante do que ele pensa, mas Cílica vê que o nosso prota não vai ceder e decide deixá-lo fazer o que quiser, contanto que ele prometa avisar se a coisa apertar. No dia seguinte, enquanto o grupo continua a jornada, a espadachim não para de olhar para o Lloyd por algum motivo, e após um momento de descanso, ela percebe que ele consegue usar um feitiço de detecção para sentir os inimigos por perto e quase surta, pois essa é uma magia bem avançada. Mas nosso mano Lloyd, no entanto, não dá muita importância, já que seu feitiço nem conseguia escanear uma área tão grande, mas reconhece que isso é melhor do que nada. Ele então menciona que planejava continuar lançando feitiço em intervalos regulares, justamente para garantir que os arredores estivessem seguros, e Yui se preocupa que essa rotina possa esgotá-lo, mas ele garante que tá de boa e bem. Com um olhar esperançoso, ela pergunta se há alguma maneira de ajudá-lo, mas quando ele diz que não, ela fica sem graça e tem que admitir que não há mais nada que possa fazer. A cena então mudou, e naquela noite, enquanto Lloyd mais uma vez vigiava junto à fogueira, a líder do grupo pergunta a Cílica se aquele cara simplesmente não confia no resto da equipe. Claro, ele era prestativo e sempre disposto, mas nunca parecia depender de seus companheiros pra nada, e Cílica explica que cada um tem seu próprio ritmo, e lembra que ela e a Yui também não eram tão próximas no começo. A maga menciona que ele provavelmente tem problemas de autoestima, o que dificultava sua conexão com os outros, e que tudo o que ele precisa agora é de tempo e espaço. E Yui, ouvindo isso, comenta que o Lloyd é um verdadeiro mistério, pois ele não sabia muito sobre coisas comuns, mas parecia saber muito sobre outras coisas, e isso só deixava ainda mais intrigada sobre que tipo de vida ele levou. Quanto a isso, a Cílica tinha certeza de que o Lloyd compartilharia sua história com eles um dia, contanto que não o apressassem. Algo que a guerreira até concorda, mas não está
totalmente convencida, visto que alguém tão incomum quanto ele poderia surgir com o coelho da cartola a qualquer momento. E falando no nosso prota, a cena corta pra lá e Daga se aproxima e pede ao mago pra dar uma volta com ele, e Lloyd diz que não pode deixar seu posto e tal, mas o Cross aparece e se oferece pra assumir. Então algumas horas depois, Dagas mostra ao Lloyd uma série de sinos que ele espalhou pela floresta, que são perfeitos para alertá-los se um monstro passar, e com isso feito, ele diz ao Lloyd que ele pode descansar um pouco, mas o Sr. Teimoso obviamente se recusa, sentindo que ainda tinha que ficar de guarda, e o Dagas explica ali gentilmente pra ele que era exatamente isso que a equipe fazia antes dele se juntar. Ou seja, eles já viveram sem ele por ali, então ele realmente não precisava se preocupar. Lloyd ainda tenta argumentar que não conseguiria utilizar a magia de detecção enquanto adormecesse, e Dagas então vai direto ao ponto, perguntando na lata se ele não confia na equipe, e pego de surpresa, nosso prota insiste que é só por precaução, não por falta de confiança, mas o Dagas aponta que o Lloyd sempre assume o trabalho de detecção e vigia noturna sozinho, sem incluir ninguém, e isso fazia os outros sentirem que ele não confiava neles, e esse comentário fez o Lloyd se lembrar de sua antiga mentora, que sempre dizia o quão inexperiente ele era, e do ex-companheiro dele, o Alan lá, que o chamou de inútil, e com essas palavras ecoando em sua mente, Lloyd enfatiza que ele só não quer ser um fardo para a equipe, e Dagas responde que o Lloyd deveria ser um fardo, porque é para isso que as equipes servem, ora bolas, para garantir que ninguém tenha que enfrentar todas as dificuldades sozinho. E honestamente, a equipe espera que ele cometa erros, e se ele cometer, seu amigo quer que ele saiba que pode contar com seus outros amigos. Envergonhado, Lloyd percebe que nunca sequer considerou isso, e Dagas até pergunta de onde esse cara veio. E o nosso prota hesita, perguntando se realmente não há problema em alguém tão fraco como ele depender dos outros, mas seu colega o tranquiliza, dizendo que ninguém no grupo acha que o mago de suporte não tem talento, e com isso, ele convida o Lloyd para ir de berço. E antes de pegar no sono, Lloyd pensa em tudo que ouviu e se vê gostando da ideia de ter amigos que realmente se importam com ele. A cena mudou, e ao amanhecer vemos que a Yui tá se espreguiçando ali até que o Lloyd se aproxima, e após uma certa hesitação, ele pergunta se ela poderia ajudá-lo a buscar água, e ela concorda, algo que o resto da equipe observa a cena se desenrolar com sorrisos nos rostos. A cena então mudou, e em outro lugar, dentro de uma mansão, um servo encapuzado informa ao seu mestre que apresentará seu relatório assim que terminarem de colocar as pedras mágicas nas coordenadas designadas, e o mestre responde que com isso feito, o caminho estará aberto. Ele pergunta sobre os aventureiros de alto nível operando em Ishtar, e o servo diz que os monstros que eles reuniram inundaram os aventureiros com pedidos, então a maioria deles está fora da cidade nesse momento, e aqueles que ficaram para trás são todos de baixo nível, com exceção da party do herói. O chefe menciona que gostaria de se livrar de seu último grupo também, mas infelizmente o grupo dos heróis só age a pedido do reino. Mas de qualquer forma, seria interessante ver o que essa equipe pode fazer sozinha no olho do furacão, e com isso o servo é instruído a notificar o cliente de que está na hora. E ele então se despede do Lord Michele. De volta ao grupo de Rank S, Yui começa a sentir que algo está errado na floresta, e o resto da equipe concorda, especialmente quando o Cross aponta que eles não encontraram um único monstro desde que entraram nessa parte profunda. Yui pergunta se Lloyd fez algo com sua magia, mas ele diz que não, pois ele tem usado seu feitiço de detecção periodicamente, mas isso não afastam os monstros. Falando nisso, ele expande seu raio de busca e avista um bando de monstros a uns 10 km à frente. Checando o mapa, Cross percebe que essa direção os coloca bem perto da fazenda para onde o grupo está indo, e Yui levanta uma sobrancelha nesse momento, se questionando porque o Lloyd disse que não conseguia escanear uma área tão grande. E o nosso prota admite que 10 km nem é tanta coisa, e Silica aponta que isso é apenas 10 vezes mais que a média. E mesmo que a galera fique um pouco assustada com o poder do Mago Branco, a equipe tenta manter a calma e focar na situação. Cross avisando a Yui, inclusive, que o coração dela vai de vala se ela continuar se assustando com o poder desse cidadão. Eis então que uns 10 km depois, eles chegam à fazenda da missão. E pelo que eles encontraram, certamente é um bando enorme de lobos gigantes cercando o lugar, mas não é isso que chama atenção no nosso prota. E segundo ele, o que realmente se destaca é o fato de que esse é o único local onde sua magia de busca está detectando monstros, e a questão é: para onde foram todos os outros?
Cílica e os outros concordam que é muito estranho, pois deveria haver muitas outras criaturas tão fortes quanto esses lobos na área. Lloyd pergunta onde está o dono atual da fazenda, e a Yui diz que ouviu que ele foi ferido por um lobo e está na casa do filho na cidade. De repente, Cross aponta para algo preto e sinistro no meio da fazenda, mas ninguém consegue ver, visto que a visão dele é muito melhor que a dos seus colegas. Levando isso em conta, Lloyd lança um feitiço para aprimorar sua própria visão e agora ele consegue ver. O que está ali adiante é uma pedra mágica irradiando energia escura. Ele então usa o mesmo feitiço nos outros para que eles também possam ver, e após uma análise rápida, nosso prota começa a acreditar que a névoa sombria ao redor da pedra é mana de Homem-Esfera. Ele se lembra de sua mentora mencionando que existem Homem-Esferas capazes de usar uma magia rara para comandar monstros, e com certeza parece que essa pedra mágica está por trás do que está acontecendo. Nesse momento, Lloyd detecta outra onda de monstros indo em sua direção, mais de 1000 criaturas de todos os tipos, e é aí que ele tem certeza de que tudo está conectado àquela pedra mágica gigante. Ele se pergunta se alguém está tentando se livrar deles, mas decide que seria muito indireto, pois se fosse esse o caso, Cross acha que eles deveriam recuar, mas a Yui se recusa, pois se eles recuarem, os monstros vão destruir com todos os campos da área. O arqueiro pergunta se ela realmente planeja enfrentar mais de 1000 monstros de uma vez e ela fica em silêncio. Por outro lado, Dagas duvida que eles conseguiriam escapar de tantos inimigos e a Cílica acrescenta que se os monstros os perseguirem e houver uma batalha perto da cidade, os moradores poderiam estar em sério perigo. Finalmente, Lloyd decide que a melhor jogada é lutar, e ele já tem um plano, e o primeiro passo é cuidar daquela pedra mágica. Ele pergunta ao arqueiro se ele consegue acertá-la daqui, e o Cross acha que sim, mas duvida que ele consiga destruí-la, e o Lloyd diz que isso tá de boa, pois o que ele precisa realmente é acertar. Então o Cross prepara seu arco e ao mesmo tempo o mago de suporte dá um boost para compensar a falta de poder de fogo dele, e quando a flecha voa com o buff adicional, vemos que ela foi o suficiente para esbagaçar a pedra mágica. Impressionado, Cross pergunta o que Lloyd acabou de fazer, e ele explica que apenas lançou magia de aprimoramento no arqueiro, no arco e nas flechas. O Cross fica incrédulo ao perceber que o doidão pode buffar pessoas e armas ao mesmo tempo, e mais uma vez o Lloyd apenas pensou que isso era o procedimento padrão. Imediatamente, o grupo observa os lobos voltarem à sua ferocidade natural após justamente a quebra da pedra, atacando uns aos outros, e Yui pergunta se o Lloyd esperava isso. Ele diz que era óbvio que aquela coisa estava manipulando o comportamento das feras, porém, ele também pensou que estava controlando a horda que se aproximava, mas aparentemente não, já que aquela massa enorme de monstros ainda está se aproximando a toda velocidade. E enfim, a horda se aproxima perigosamente dos 4 humanos. Como o Mago Branco afirmou que poderia segurar as feras, Yui diz que é a hora de fazer algo, mas ele responde que o momento ainda não é o certo. O resto da equipe começa a ficar seriamente preocupado, enquanto ele permanece calmo, esperando o momento perfeito. Então, quando 3 lobos avançam em Cílica, Lloyd diz para ela reagir e com isso o pau vai torar. Ela responde com feitiço de tempestade de fogo, e até ela fica impressionada com a intensidade de sua magia, porque ela nunca viu algo tão poderoso sair de seu cajado antes. Yui quer saber que tipo de feitiçaria o Lloyd utilizou, e ele explica que apenas usou aumento de poder mágico e redução de custo de mana nela. A tempestade de fogo se espalha pela terra, engolindo a ordem em chamas, mas o Lloyd diz para a Cílica lançá-la de novo e depois seguir com o feitiço de vento. Cross percebe que as chamas e os monstros continuarão queimando depois que a magia de vento atiçar o fogo, e além disso, a fumaça dificultará a visão dos monstros voadores. Em seguida, Lloyd inicia um feitiço de telepatia com o arqueiro para compartilhar as posições exatas dos inimigos que ele detectou, e com as localizações claras em sua mente, Cross consegue ignorar a fumaça e acertar os tiros precisos nas feras aladas que descem dos céus, capotadas uma após a outra. Até esse momento tudo estava indo de acordo com o plano, mas o nosso mano Lloyd não é de deixar as coisas nas mãos do destino, então permanece no comando e diz a Cílica que é a hora da fase final, mas ela avisa que sua mana já tá no fiapo. Com isso ele pede a mão dela e realiza uma transferência de mana, e isso deixou até meio atordoado ali, pois deu a ela muita energia de uma só vez. Mas, ainda assim, ele disse pra ela se concentrar de volta na luta. Cílica ergueu seu cajado e lançou Lúvia, liberando uma poderosa chuva que apagou o fogo antes que pudesse sair de controle, encharcando toda a floresta. Depois de realizar um feitiço tão poderoso, a maga ficou sem mana de uma vez, perdendo o controle de seu corpo e simplesmente desabou.
E antes que caísse, Daga surgiu por ali para segurá-la. Yui garantiu à amiga que eles cuidariam do resto, e Cílica, lutando para falar, disse que eles não precisam se esforçar demais. A espadachim não pôde deixar de rir da ironia dela, ouvindo isso de alguém que quase foi de vala de tanto se esforçar. E deixando isso de lado, Yui apontou que o Lloyd tinha sido brilhante por ter bolado um plano como aquele. Mas, fiel à sua autoestima no subsolo, o nosso prota apenas deu de ombros e disse que não tinha feito nada de especial, apenas o que qualquer suporte poderia fazer. Vendo que não havia como mudar a mente desse cara, ela desistiu do papo motivacional e sacou sua espada, pronta para finalizar o trabalho. Dagas ergueu seu escudo, movendo-se para ficar ao lado dela, e enquanto isso, Lloyd capota na grama, pois ele está sentindo suas forças indo embora, se é que vocês entendem o meme, e se sentindo frustrado por estar esgotado com apenas isso, Lloyd mentaliza que ele tem um longo caminho pela frente. A cena muda e vamos para um núcleo até um momento desconhecido, onde uma mulher fera solta um grito aterrorizado após ser agarrada por um demônio, enquanto o homem fera, que se parece muito com ela, corre para salvá-la, mas não consegue alcançar o agressor. Frustrado, ele solta um rugido furioso, jurando que o demônio vai pagar pelo que fez. A cena muda e agora, de volta ao nosso grupo de heróis, vemos que o Lloyd, já recuperado de seu cansaço, menciona que tudo indica que eles foram enganados e que a pessoa por trás de tudo isso está mirando em Star. Enquanto parte novamente, o Mago Branco conjura vários frascos cheios de um líquido roxo, enfatizando que essa missão provavelmente foi uma armadilha desde o início, mencionando que ao enviar os aventureiros de alto nível para missões anteriores, seus inimigos estavam, na verdade, os afastando de Star, enfraquecendo as defesas da cidade. Cross argumenta que nessa cidade ainda tem o grupo de heróis, os cavaleiros para protegê-la, mas o Dagas admite que a dedução do Lloyd, ao menos para ele, faz todo sentido. De qualquer forma, o arqueiro lembra a todos que a pedra mágica que viram antes também era estranha, e o grupo todo concorda, a cidade pode estar em perigo e eles precisam retornar. Então o Lloyd guarda a caixa de poções depois de mandá-la para dentro e lança um feitiço de suporte em seus aliados. Após isso, ele dispara uma velocidade colossal e a galera fica sem entender o que o doidão está fazendo. Porém, ao tentarem correr, eles perceberam que estão leves como uma pena e por conta disso extremamente rápidos. Enquanto correm, eles acabam colando no nosso prota e perguntam o que está rolando, e ele responde que lançou um feitiço de aumento de velocidade em todo o mundo. Em outro lugar, de volta à mansão isolada, o demônio que sequestrou a mulher fera chega e o Lord Michele dá boas-vindas ao seu estimado cliente, mas o visitante pede para não ser chamado dessa forma. O anfitrião ri e diz que o grande general Grist soa formal demais de qualquer maneira. Grist então avisa que a vanguarda está se aproximando de Star e que o plano deles está funcionando, e tudo isso graças àquela mulher. Falando nisso, ele espera que ela seja útil no futuro também, e Michelle concorda que ela é especial e que eles têm muito a ganhar usando-a. Grist não entende bem o que ele quer dizer com isso, mas, considerando que as pessoas uma vez o chamaram de braço direito do Lorde Demônio, o mínimo que ele pode fazer é confiar em seu talento, e enquanto ao resto, o homem insiste que pode fazer qualquer coisa, contanto que seja bem pago por isso. Enquanto isso, a garota fera que foi sequestrada agora está trancada em uma cela, e Michelle aparece por ali com uma caixa de poções, mencionando que é hora de pegar emprestado o poder dela, e após isso ele usa uma máquina de manipular uma pedra mágica negra e colocar seu plano maligno em movimento. De volta à floresta, vemos que Lloyd e seus amigos estão mandando ver na maratona rumo a Star, e depois de um longo percurso, eles param para recuperar o fôlego e o Lloyd invoca a mesma caixa de poções roxas e entrega uma para cada um. Cílica se preocupa que o mago vai ficar sem mana se continuar bufando todo mundo até Star, mas ele a tranquiliza, dizendo que já praticou tanto que mal utiliza energia mágica. Impressionada, ela pergunta se ele já fez isso muitas vezes e ele apenas dá de ombros, dizendo que é algo com que você se acostuma e que há muito tempo sua mestra o largou em uma floresta longe da civilização e o fez encontrar o caminho de casa sozinho como treinamento, explicando que para um mago branco, lutar contra monstros sozinho é quase impossível, ou seja, fugir era tudo que ele podia fazer e para sobreviver ele teve que utilizar todo tipo de magia de aprimoramento que conhecia, ressaltando que viveu um verdadeiro inferno durante esse processo. Yui comenta que ele realmente passou por maus bocados quando era criança, mas nosso prota apenas se considera inexperiente e afirma com convicção de que foi uma forma normal de treinamento, algo que a Yui e a Cílica obviamente discordam, insistindo que o treinamento do Lloyd não foi nem normal nem saudável, e isso faz pensar que talvez, apenas talvez, ele não tenha treinado o suficiente. Afinal, ele está viajando com uma equipe de aventureiros de Rank S, enquanto ele não está nem perto desse nível, e sente que precisa se esforçar ainda mais para alcançá-los. As garotas suspiram, lamentando que o cara tem um parafuso a menos, mas decidem seguir os conselhos do médico e deixar o doidão pra lá.
Finalmente, Dagas chama todo mundo de volta para a estrada e o Mago Branco faz o que faz de melhor, que é sobrepor feitiços de aprimoramento, o que acaba adicionando um feitiço de detecção para sentir possíveis inimigos por perto. Algumas horas depois, eles já atravessaram a floresta densa e estão se aproximando de Ishtar, e as garotas do grupo elogiam quão rápido conseguiram viajar sem nunca perder o fôlego, até que o Lloyd, sem um aviso prévio, acaba ali dando uma freada, causando não ironicamente um engavetamento com todos os seus companheiros de equipe. Depois de pararem de forma bem pouco digna, por assim dizer, Cross exige saber por que ele parou tão de repente, e ele explica que seu feitiço de detecção pegou alguma coisa, e apesar dele não fazer ideia do que seja, a sensação é tão sinistra que ele tem um terrível pressentimento. Ele pede aos outros para continuar até Ishtar, enquanto verifica a situação sozinho, e a Yui se oferece para ir com ele, já que isso pode se transformar em uma luta de verdade, e o Mago Branco não deveria ir sozinho. O resto da equipe rapidamente insiste em se juntar também, porque ninguém quer deixar o amigo enfrentar o desconhecido sozinho. Em outra mudança de cena, vemos que 4 indivíduos em mantos pretos se reúnem ao redor de um artefato mágico para demonstrar mais uma vez o seu poder. Voltamos mais uma vez ao grupo dos protagonistas, e ao cair da noite, Lloyd e seus companheiros chegaram a uma cabana. Ele consegue sentir demônios por perto, junto com alguém de uma raça diferente, e Yui, preocupada, pergunta se ele está falando dos demônios de magocracia, o que ele confirma. Antes de saírem, Dagas mencionou que além daquelas montanhas ficava a nação dos demônios, e aquela raça tem se escondido ultimamente, mas pode emergir a qualquer momento para tentar conquistar o continente. Lloyd lembra que demônios são estritamente proibidos de entrar nas 3 principais nações do continente, e Yui aponta que magocracia não é exatamente conhecida por respeitar regras. Ela então pergunta se ele tem alguma lembrança de magocracia de quando era mais jovem, mas ele diz que não se lembra de nada de sua infância e que a guerra já havia terminado quando ele foi morar com sua mentora. Cílica percebe que o mago é um órfão de guerra, enquanto a Yui se desculpa por sugerir que o Lloyd não se importava. Cross sugere que eles deveriam relatar isso aos cavaleiros quando voltarem à cidade, mas o mago quer reunir mais informações antes de partir. Mesmo sendo perigoso, o Lloyd consegue sentir a mesma mana da pedra mágica e o Dagas acha que pode estar relacionado àqueles monstros que atacaram a fazenda. Lloyd concorda, acrescentando que se Ishtar for o alvo real deles, então vale a pena o risco de investigar mais um pouco. Com todos a bordo, o grupo se aproxima da cabana. Cross espia pela janela, mas ela parece vazia. Com isso, o Lloyd lança seu feitiço de detecção novamente e sente a presença inimiga no subsolo. Ele pede a Cílica para utilizar uma magia de terra e dá um buff na equipe. Cílica conjura a caixa de areia e desmorona o teto bem em cima das figuras encapuzadas reunidas abaixo. A Yui não perde tempo, ela invade e derruba o primeiro homem. Ela exige saber quem eles são e o que estão fazendo, mas um dos homens reage, levantando as pedras caídas com magia e as arremessando contra ela. Ela é rápida, desviando das rochas com sua espada. O Cross dispara uma flecha, atingindo o atacante bem quando seu aliado tenta escapar. Lloyd bufa a Cílica, que lança a caixa de areia novamente para manter a ofensiva. Outro inimigo retalia com mais magia de levitação, e Dagas pula na frente para proteger a todos com seu escudo. E vendo que seus ataques não estão funcionando, as figuras encapuzadas começam a entrar em pânico e a fugir. Yui persegue os fugitivos, apenas para cair direto em uma emboscada, mas o Cross cobre com seu arco, derrubando mais 2 inimigos antes que eles possam feri-la. Agora resta apenas um. O último corre em direção à prisioneira e lança um feitiço que a envolve em uma espécie de casulo, começando a levitá-la para fora dali. Mas os aventureiros correm para acertar as contas. O homem sobe as escadas e o Lloyd diz a Yui para dar a volta e interceptá-lo. E ele percebe uma poderosa assinatura mágica vindo de dentro do casulo. Em pouco tempo, a Yui e o arqueiro do grupo conseguem encurralar o fugitivo, mas ele não se rende e lança uma rajada de raios. Lloyd então ergue alguns escudos mágicos para proteger a todos, até que finalmente um dos raios atinge o próprio conjurador, nocauteando. E isso manda pra lona. Com a ameaça neutralizada, Lloyd desfaz o casulo e descobre que a prisioneira é uma mulher fera. Os aventureiros rapidamente a trazem pra dentro da cabana. A Cílica imagina que ela deve ser do Império Forris, acreditando que ela pode esclarecer o que está acontecendo, e eles pedem ao Lloyd para tentar reanimá-la. O mago então lança um feitiço de cura excepcionalmente poderoso, o mesmo que a Yui viu ele curar a Sylvie. Além disso, nosso prota diz que ele melhorou o feitiço desde então, e a Yui obviamente fica chocada, porque ela não tinha ideia de que aventureiros poderiam realmente melhorar as magias dessa forma, deixando Lloyd perplexo com a reação dela.
Cílica, igualmente surpresa, concorda que ser capaz de alterar um feitiço é incrível e ele explica que sua mentora o forçava a ajudar com coisas assim. Ele se lembra muito bem, a cada 5 minutos ela aparecia com algo novo, pedindo ajuda com seus feitiços para parar envelhecimento, curar calvície e outras coisas mais. E dia sim dia também, Lloyd está mais convencido de que sua mestra é completamente excêntrica. Yui, por outro lado, acha que essa palavra é leviana demais para denominar o que essa mulher realmente é, mas deixa isso pra lá, pois é nesse momento que o feitiço faz efeito e a fera adormecida começa a acordar. Yui, mal conseguindo conter sua empolgação, começa a praticamente entrevistar a garota, que eventualmente revela seu nome e diz que se chama Kureha. A humana pergunta por que ela foi mantida cativa por aqueles desgraçados, mas a mulher fera parece assustada demais para responder. Vendo isso, o Lloyd explica que eles são aventureiros enviados em uma missão e que ele sentiu a mana de alguém do povo fera por perto. Pelo que ele ouviu, alguns homens feras podem controlar monstros através de magia e talvez, apenas talvez, a Kureha fosse responsável pelo que aconteceu na fazenda, e ouvindo isso, ela confessa que foi o feitiço dela que causou toda essa treta. E nesse momento a cena muda e vamos para a floresta, onde 2 batedores de Ishtar tropeçam em uma gigantesca pedra mágica e percebem que um número enorme de criaturas está à espreita, guardando o objeto. E sem chance de lutar e tampouco vencer, eles se viram para fugir, mas eles simplesmente não conseguem e são derrubados pelos lobos ferozes. E em paralelo a isso, um exército de criaturas começa a marchar pela floresta em direção à cidade. E de volta à cabana, os aventureiros ficam chocados ao saber que realmente existe um feitiço capaz de controlar monstros. Kureha confirma que os demônios só forçaram a utilizar esse poder, transformando em uma arma, o que praticamente confirma que a magocracia está por trás do ataque a Ishtar. E a grande questão agora é que, se o plano dos demônios era deixar as defesas da cidade abertas, Ishtar já pode estar em perigo. Dadas as circunstâncias, o grupo corre de volta em direção a Ishtar, com a Kureha se juntando a eles. Lloyd se sente mal por arrastá-la para tudo isso, mas ela admite que estaria em apuros ainda maiores se deixassem ela para trás. Após algum tempo correndo, eles param para uma pausa rápida e todos estão ansiosos para chegar à cidade. Lloyd então utiliza sua magia de detecção e sente uma horda de monstros se dirigindo para a cidade. Porém, isso não é tudo, pois há um exército vindo logo atrás deles. Yui se vira para o mago e pergunta o que devem fazer a seguir, e em resposta, ele pede para pegar emprestado o poder de Kureha. Nisso, ele diz aos outros para avisarem a cidade sobre o perigo iminente. A Yui ameaça protestar, mas o Lloyd aponta que ninguém consegue lidar com 2 coisas ao mesmo tempo e a tranquiliza, dizendo que tudo vai dar certo contanto que eles trabalhem juntos. Encorajado por suas palavras, o grupo rapidamente entende a gravidade da situação. Ele então lança um feitiço de aprimoramento para tornar a jornada perigosa dos aliados um pouco mais fácil, e com isso Yui, Dagas e Cross e Cílica partem para Ishtar, enquanto nosso Prota e a Kureha saem para seguir sua própria missão. Vamos então até o grupo do nojento do herói e vemos que ele tava pistola, pois todos os candidatos para recrutamento, segundo ele, eram péssimos. Na opinião dele, os caras eram mais inúteis que aquele lixo do Lloyd, especialmente porque nenhum deles sequer utilizava magia de armazenamento, enquanto Mia mencionou que o limite deles era de apenas 2 feitiços de aprimoramento de uma vez. O resto do grupo começou a se perguntar se talvez o Lloyd não era na real excepcional e que o líder simplesmente nunca tinha percebido, e mesmo diante de todos os fatos e com a verdade escancarada diante de seus olhos, o imbecil do Olin simplesmente insistia que isso era impossível porque o Lloyd era um imprestável. E se as coisas não estavam indo muito bem, calma que piora, pois nesse momento um cavaleiro real entrou no escritório para trazer notícias de uma patrulha na floresta, onde naquele momento uma horda de mais de 10.000 monstros estava avançando em direção a Ishtar, e o exército precisava do grupo de aventureiros para ajudar a formar as linhas de defesa. Ouvindo isso, Olin viu uma oportunidade de ouro para fazer seu nome, e ordenou que avisasse as tropas que eles estariam prontos para a batalha em breve, especialmente por ser um pedido real, mencionando que agora ele poderia finalmente provar que era o guerreiro mais poderoso do reino. A cena mudou e não muito longe dali, vemos que o Lloyd e a Kureha já estavam de olho na horda. Ele menciona que se uma horda desse tamanho se juntasse à força principal da horda, Ishtar seria varrida do mapa, e tendo isso em mente, ele conclui que foi a melhor decisão ao se dividirem, e com o cenário estabelecido, o objetivo agora era simples, o que não significava que fosse fácil.
encontrar uma maneira de derrotar esses inimigos. A Kureha, no entanto, queria saber se havia alguma forma de fazer isso sem derramar sangue, já que esses monstros apenas estavam sendo controlados e não agindo por conta própria. E como eles estão sendo controlados utilizando seu poder, ela acaba se sentindo culpada. E vendo sua preocupação, o Lloyd prometeu encontrar uma maneira de evitar machucá-los o máximo possível, afinal, ele é um pacifista e concorda que é sempre melhor resolver as coisas sem violência desnecessária. Com isso em mente, ele perguntou se era possível para a Kureha usar sua magia para mandar os monstros de volta para casa, mas ela explicou que provavelmente não, pois eles eram muitos. Nesse caso, o mago sugeriu ampliar a magia dela para tentar mesmo assim, e ela, mesmo achando impossível, ainda assim concordou em tentar. O mago de suporte começou a preparar seu buff para aumentar o poder dela, mas o feitiço dela acabou sendo bloqueado e foi aí que ela percebeu que algo na floresta estava interferindo. A cena muda e de volta à guilda, vemos que Olin estava reunindo os outros guerreiros para se juntarem à força de batalha do reino, e como de costume, ele agia com arrogância, menosprezando as habilidades de todos os outros, como se estivesse em outro patamar, especialmente porque todos os aventureiros de rank A ou superior estavam fora da cidade e apenas de rank B e inferior restaram. Ouvindo as provocações do herói mais imbecil que já poderia ter existido, vários aventureiros já estavam fervendo de raiva, mas o bunda mole ali obviamente dava de ombros para isso e mencionava que talvez eles sirvam apenas como escudo de carne. Rapaz, esse aí merece fuder. Nesse momento, o diretor da filial da guilda chegou por ali para gelar o sangue da galera, lembrando que os verdadeiros inimigos eram os monstros e não havia tempo para brigas internas. Mas sem querer perder o holofote, o Olin então levantou a voz e apresentou seu brilhante plano de batalha. Primeiro, cada mago lançaria seus feitiços mais poderosos, onde cada um derrubaria por volta de 10 monstros mais ou menos, e com isso a infantaria poderia avançar e ganhar mais tempo. Então, os magos disparariam outra rodada e assim por diante. Nisso, uma das magas levantou a mão e admitiu que não conseguia lançar nada tão forte, enquanto o outro disse que conseguiria derrubar talvez 1 ou 2 inimigos no máximo por vez. O Olin explodiu com essas declarações, alegando que todos ali deveriam ser capazes de fazer mais, porém, até a sua colega Mia confessou que não estava se sentindo muito confiante, pois seus feitiços tinham ficado mais fracos e ela não conseguia mais lançá-los da mesma forma, e isso só deixou o Olin ainda mais pistola. Ele exigiu saber por que ela não tinha mencionado algo tão importante antes, e ela explicou que ele não era a única, dizendo que a Lulu, a China e até a Lina estavam todas mais fracas desde que o Lloyd deixou o grupo. O Olin se sentiu enganado por todas elas, mas Lina apontou que a culpa era dele por ser um imbecil e não ter prestado atenção, mencionando que ele se tornou tão seguro de si mesmo que simplesmente ignorou os avisos que elas estavam tentando dar a ele há muito tempo. Na real, ela acrescentou que por causa disso, ela nem achava que ele era qualificado para se chamar de herói, e fumegando com essas palavras, o Olin tentou dar um socão nela, mas ela simplesmente bloqueou com muita facilidade. E sobre o peso dos olhares de julgamento de todos, o tal herói de 5ª categoria simplesmente perdeu a cabeça de vez e saiu da guilda batendo o pé. E seus companheiros de equipe correram atrás dele, com exceção da Lina. Os aventureiros restantes rapidamente perceberam que esse tal herói não era nada parecido com o que os rumores diziam, e a moral caiu drasticamente. E percebendo isso, a Lina decidiu assumir a responsabilidade, garantindo aos aventureiros que deixaria o grupo do herói, cortaria os laços com ele e se juntaria aos outros na linha de frente. Além disso, ela sugeriu que trouxesse um certo mago chamado Lloyd. E falando no cidadão, a cena muda e vemos que ele tinha acabado de descobrir a origem do problema que controlava as hordas. Uma enorme pedra mágica quase idêntica da fazenda. Kureha notou que estava imbuída de um poder sombrio que interferia seus feitiços e que provavelmente havia várias espalhadas. Ou seja, se quisesse retomar o controle daquelas feras, eles teriam que lidar com todas elas. Ela mencionou que conseguiria sentir as pedras mágicas se chegasse mais perto delas, mas numa área tão vasta, isso era difícil. E ouvindo isso, nosso mano Lloyd combinou a telepatia com o feitiço de busca para ampliar os sentidos dela. Além disso, com o feitiço de ocultação, ele poderia levá-la perto das pedras sem que os monstros percebessem, embora o feitiço se quebrasse se eles levassem um golpe forte. E com esse plano, eles se aproximaram da primeira pedra mágica e conseguiram neutralizar o seu poder. E agora era hora de ir para a próxima. A cena mudou mais uma vez, e enquanto isso as defesas de Ishtar se preparam para a chegada da ordem inimiga. Enquanto um dos soldados se pergunta se isso é realmente a coisa certa a se fazer, o diretor da filial da guilda entende sua preocupação. Afinal, as vidas de cada combatente ali dependiam de um único homem. Algumas horas antes, de volta à guilda,
Lina havia explicado que o Lloyd, o Mago Branco, era o verdadeiro pilar do grupo do herói, não as figuras que o público conhecia melhor. Ela reconhece que todos ficaram tão cegos pela glorificação do herói que ignoraram completamente a pessoa que realmente fazia as coisas acontecerem. O diretor perguntou se o Lloyd era realmente o responsável pela forma brilhante como o grupo de aventureiros mais forte lutava, e a guerreira confirmou sem hesitar que sim. Além disso, ela garantiu que essa guerra só poderia ser vencida com a ajuda dele, porém, o problema é que ela não fazia ideia de onde ele estava. E como o diretor rastreava todos os aventureiros registrados, ele explicou que o Lloyd havia partido em uma missão com um grupo de Rank S e só a viagem levaria vários dias. Mesmo assim, a Lina acreditava que ele poderia chegar muito antes utilizando algum tipo de magia, a menos que estivesse ocupado com aquela missão e tal, e no momento, de qualquer forma, ela esperava que todos confiassem que o mago estava fazendo exatamente o que precisaria ser feito naquele momento. E de volta ao presente, o diretor explicou que todos estavam concordando com a proposta da Lina, mas ainda assim a dúvida pairava, afinal todos queriam proteger suas famílias, seus amigos e todos que amavam. Finalmente, a horda chegou e a Lina ordenou que os arqueiros soltassem suas flechas, e seus disparos derrubou parte da linha de frente dos monstros, e então os portadores de escudos gritaram para que os inimigos que avançavam fossem empurrados para a trincheira. Enquanto os magos lançavam bolas de fogo em direção ao enxame, ondas de água se seguiam inundando as trincheiras para afogar as criaturas e alagar o fosso, tornando ainda mais difícil para o inimigo atravessar. O plano era simples, aguentar firme até que os aventureiros de Rank S voltassem, só então que eles teriam uma chance real. E por falar neles, a Yui e seus companheiros avançavam em direção a Ishtar, impulsionados pela magia de suporte do Lloyd, que impedia que todos se esgotassem pelo caminho. A mera presença do Mago Branco era suficiente para inspirá-los e dar o seu melhor. Ele havia se tornado o principal exemplo do que significava fazer o que era necessário, e mesmo à noite ele se recusava a descansar, porque cada minuto perdido era um minuto em que a cidade estava sendo brutalmente atacada. Enquanto isso, o Lloyd e a Cureha finalmente alcançaram a última pedra mágica, guardada por lobos de alto escalão e panteras de sangue. Quando ela desativou a pedra, o olhar selvagem desapareceu dos olhos das criaturas, mas isso apenas revelou um outro problema, pois os lobos e as panteras eram inimigos naturais, e agora as duas espécies estavam se atacando. Quando os dois primeiros se chocaram, eles derrubaram a pedra mágica e naquele instante, a Cureha perdeu a sua invisibilidade e todas as feras à vista viraram seus olhares rosnantes em sua direção, e para salvar sua aliada, o Lloyd lançou um feitiço para atrair toda a atenção deles para si mesmo. Voltamos para Ishtar e vemos que a situação por ali está começando a se complicar, pois alguns monstros conseguiram saltar sobre a trincheira e alcançar os portadores de escudos, que ergueram seus escudos para bloquear o ataque e empurrá-los de volta. Na linha de frente, com a guarda alta e liderando os ataques, Lina foi informada de que o flanco direito havia sofrido danos severos e, como se não bastasse, a linha de defesa se rompeu, permitindo que os monstros fizessem um estrago. Porém, naquele momento crítico, uma luz no fim do túnel surgiu, pois os aventureiros de Rank S chegaram. Em outro local, o Lloyd mantinha os inimigos ocupados com seus feitiços de aprimoramento físico, e embora isso não significasse que ele pudesse enfrentá-los todos de uma vez, Cureha sabia que ele só conseguia evitar os monstros com grande habilidade, não derrotá-los. Mesmo assim, apesar de não poder lutar de frente, aquele humano estava fazendo tudo ao seu alcance para protegê-la, e vendo que a situação estava começando a ficar crítica para o nosso prota, ela então começou a cantar, e sua voz fez emanar uma aura de seu corpo, enquanto a melodia cantada chamava a atenção de todos os monstros por perto, e estendendo a mão para eles, ela lentamente convenceu eles a recuarem. Quando Lloyd correu para perguntar o que ela tinha feito, ela explicou que simplesmente os convenceu a voltar para a floresta, mencionando que seu feitiço não os controlava, apenas permitia que ela compartilhasse seus pensamentos com eles. Lloyd agradeceu por ela tê-lo salvo, e ela retribuiu o sentimento, pois no frigir dos ovos, cada um se arriscou pelo outro, e com isso resolvido, eles precisavam ir para Ishtar imediatamente. Voltando então para a cidade, onde o pau estava torando e os aventureiros de Rank S estavam dando tudo o que tinham e o que não tinham para ajudar, vemos que o grande número de inimigos logo começou a sobrecarregá-los e a linha de frente começou a desmoronar. Os arqueiros estavam ficando sem flechas, e os magos quase sem mana, e ainda assim, a Lina se destacava como a figura mais inspiradora no campo, sendo o pilar que mantinha a linha de frente unida, fazendo todos acreditarem que se pudessem apenas aguentar, a vitória viria. Mas meus queridos, nem só de determinação se vence uma batalha, e vemos que os guerreiros caíram aos montes, as defesas estavam se esfarelando e tudo indicava que deu ruim. Porém, contra todas as possibilidades, vemos que a Cureha surgiu por ali e começou a entoar seu canto, e a sua belíssima voz ecoou pelo caos, acalmando os olhos selvagens das criaturas que atacavam tão ferozmente, e então, como se fosse um verdadeiro milagre, os monstros se viraram e simplesmente começaram a se afastar lentamente, enquanto o grupo da Yui avistou o Lloyd e explodiu em alívio. Vendo como a Cureha estava exausta de tanto cantar,
tentar. O Mago Branco a segurou pelos ombros para se certificar de que ela estava bem. Ele estava de queixo caído com a habilidade dela, assim como ela também estava com a magia de suporte dele. Afinal, ela nunca poderia ter lançado seu feitiço em um campo de batalha tão vasto sem ele. Ela pergunta que tipo de ajuda ele forneceu, e o nosso apelão então explica que lançou várias camadas de redução de consumo de mana e aumento de poder mágico. Mesmo assim, não importa o quanto ele tenha contribuído, o mago sabe que foi a garota quem fez a maior parte do trabalho, e ele fez questão de ressaltar isso. E com isso, ela revela que seu nome verdadeiro não é Kureha, mas sim Claire. Mas quando a gente acha que vai ter um final feliz, e antes mesmo que tudo aquilo possa ser digerido, vemos que alguns gigantes de pedra chegaram às muralhas de Ishtar, deixando claro que a guerra estava longe de terminar. Um dia depois, o Michele olhava para um mapa com satisfação, imaginando que Ishtar devia estar sendo sitiada por 30 mil monstros naquele exato momento. Mas então o mensageiro invadiu sua mansão para relatar que a horda que avançava tinha começado a se dispersar de repente. A cena então mudou, e vemos que a Claire lamentava que os golems não conseguiam ouvi-la, enquanto Lloyd suspeitava de algum tipo de interferência demoníaca que estava empatando o processo, e para chegar às linhas de frente, antes dos monstros, o mago de suporte lançou um feitiço que aumentou a velocidade deles, desviando por entre as fileiras inimigas e quase sendo esmagados nesse rolê. Os dois então finalmente chegaram em segurança ao fosso, ali que guardava os portões da cidade, e sem hesitar, nosso prota passou o braço pela cintura de sua companheira e saltou sobre o vão, uma façanha que deixou todos os soldados de queixo caído. Nesse momento, o ânimo da galera se elevou, tranquilizados pela presença do jovem mago que já havia se provado muito acima do comum, e um após o outro, seus companheiros de rank S também chegaram, comemorando o fato de que os monstros haviam recuado. O Lloyd deu crédito a Claire, mas quando a Yui e a Silica ouviram o nome, ficaram confusas, porque juravam que o nome da garota era Kureha, mas mesmo assim não havia tempo para pensar nisso, pois os golems ainda não tinham chegado, e o mago de suporte principal na trincheira já estava completamente esgotado depois de uma luta tão feroz. Apesar do cansaço, ele sabia que tinha que ficar em pé e continuar lutando, pois o futuro dessa cidade dependia disso. Nesse momento, o diretor da filial da guilda apareceu para dar uma mãozinha, e o Lloyd pediu a ele para proteger a Claire durante a batalha. O homem imediatamente ordenou que um esquadrão de cavaleiros guardasse a garota fera, e antes dela sair, o mago agradeceu, admitindo que sem a ajuda dela, o resultado teria sido catastrófico, porém, ela balançou a cabeça em negativa, dizendo que foi justamente o contrário, pois foi eles quem a salvaram. O diretor da guilda declarou que o Lloyd era a única esperança da cidade, uma afirmação que deixou nosso prota desconfortável, e enquanto isso, Aline explicou que o imbecil do Olin se acovardou e se recusou a se juntar à guerra, mencionando que após acertar com alguns aventureiros da guilda, ele simplesmente meteu o rabo entre as pernas e abandonou seu dever. Lloyd apontou que milhares de vidas estavam em jogo, mas Aline debochou, dizendo que aquele projeto de homem é um verdadeiro imprestável. Nisso, ela fraquejou, segurando um ferimento profundo em seu abdômen, e o nosso prota, embora estivesse só o bagaço com a energia ali no fio, ainda assim conseguiu curá-la completamente, só que o esforço deixou ele tão esbagaçado que ele quase desabou, e ela teve que segurá-lo. Ela disse a ele que graças à sua magia de suporte, o grupo dele sempre foi o mais forte, e mesmo que o próprio Lloyd não conseguisse ver o quão poderoso ele realmente era, ela admitiu que nunca tinha percebido o quão vital ele tinha sido para o grupo deles, e que ela se sente culpada por não ter impedido que os outros expulsassem-o, e com lágrimas nos olhos, ela se desculpou. Porém, o senhor autoestima abaixo de zero ainda acreditava que ele tinha sido expulso por ser fraco demais, mas antes que pudessem dialogar sobre isso, os golems finalmente alcançaram o fosso. Os soldados na frente avançaram de forma imprudente, e o Lloyd tentou avisá-los que aquilo ali não era o movimento correto, e eles não eram golems comuns, porém já era tarde demais, pois vários guerreiros saltaram para a batalha apenas para serem massacrados instantaneamente. Vendo isso, Aline ergueu seu escudo e ordenou que atirassem bolas de fogo, mas assim como as flechas antes delas, as explosões mal arranharam a armadura de pedra dos monstros, e um após o outro, os golems atravessavam o fosso, forçando os defensores a recuar passo a passo. Mesmo à beira do colapso, nosso mano Lloyd se preparou para fortalecer as tropas, e seus aliados apontaram que havia dezenas de soldados, mas ele garantiu que conseguiria lidar com isso se fosse em grupos rotativos de uma forma rápida, ali quase que instantânea. Ele então aplicou encantamentos físicos nos combatentes da linha de frente, enquanto aumentava o poder de fogo das unidades mágicas. Seus próprios companheiros de grupo também receberam aprimoramentos, embora todos soubessem que os efeitos não durariam muito. Enquanto isso, a Yui subiu a uma plataforma de madeira para animar os soldados, gritando
explicando que o Lloyd havia fortalecido vários guerreiros e que agora eles poderiam enfrentar os golems de frente. As tropas ainda duvidavam que pudessem enfrentar tais gigantes, até que Alina provou por si mesma. Segurando seu escudo, ela parou o punho de um gigante no lugar. Para provar de vez, a Yui saltou sobre um golem e o partiu ao meio com um único golpe de espada. Alina lembrou a todos que isso só era possível por causa da magia do Lloyd, e lentamente os soldados começaram a perceber que seus corpos pareciam mais leves. No meio da treta, o Lloyd dava ordens, o Cross devia apoiar as unidades mágicas, enquanto o Dagas foi encarregado de proteger a Cílica para que ela pudesse bombardear a linha de frente com segurança. Quanto ao próprio Lloyd, ele mal conseguia ficar em pé, então o diretor da guilda o carregou para um lugar mais seguro, onde ele poderia continuar a dar suporte, e a partir dali, os arqueiros trabalharam em conjunto com os magos, lançando flechas em chamas que se mostraram eficazes contra os golems. Na linha de frente, o Dagas fincou seu escudo massivo diante da Cílica, dando-lhe a proteção que ela precisava para fazer chover feitiços devastadores sobre o inimigo. E depois de um longo trecho de luta brutal, os defensores finalmente reduziram o inimigo a um único golem. Para acabar com a guerra de uma vez por todas, um soldado avançou e atacou com sua espada, mas a lâmina se estilhaçou no impacto e o homem foi esmagado com um único soco. Isso só podia significar uma coisa, gente. Os aprimoramentos do Lloyd tinham acabado. O pânico se espalhou pelas tropas e eles começaram a fugir apavorados. O último golem avançou, alcançando os portões, e a Yui se colocou em seu caminho, mas Alina a empurrou para salvar sua vida. Dagas então foi o próximo, com o escudo erguido para bloquear o golpe, mas o peso do impacto o jogou no chão. No último movimento, diante de sua falta de poder, o Lloyd consegue encantar a arma da Yui e, percebendo isso, ela invoca o apoio dos escudos do Dagas e da Alina. E com a espada em mãos, a jovem espadachim espera o golem dar outro soco, e quando o golpe é absorvido pelos escudos, ela aproveita a guarda baixa do inimigo para desferir o golpe que acabaria com a batalha. E observando essa luta à distância, um mago misterioso murmura para si mesmo que o Lloyd parece prosperar muito mais em um campo de batalha real do que jamais prosperou com seu grupo de aventureiros. Enquanto isso, o grande general Grist invade a mansão do Michele furioso, determinado a anunciar que seus inimigos resgataram a mulher fera, mas o Michele não estava por lá, o que deixa o demônio tão pistola que ele parte a mesa de seu anfitrião ao meio. Com seus planos desmoronando, o Grist começa a suspeitar da interferência do Michele e decide se voltar contra seu antigo aliado. Algum tempo depois, o Lloyd acorda na cama da estalagem enquanto a Yui está sentada ao seu lado cuidando dele. O mago lamenta não ser forte o suficiente para aguentar a luta inteira, mas ela o lembra que ele é muito maior e mais querido do que acredita. Fora do seu quarto, dezenas de moradores se aglomeram na porta, esperando por um vislumbre do herói da batalha, e toda essa tensão deixa o Lloyd tão desconfortável que ele bate a porta na cara deles, pois se tem algo pior nele do que sua autoestima, certamente é sua timidez. A Yui abre a porta e diz pra ele sair de cabeça erguida, e ele até sai, mas é pela janela e de fininho e foge igual um rato. A cena mudou e longe dali, o mago que estava seguindo os passos do Lloyd chega a uma pequena cabana. No momento em que ele tenta abrir a porta, uma explosão o saúda, onde a antiga mestra do Lloyd havia lançado um feitiço no instante em que sentiu algo suspeito por perto, exigindo saber como ele sobreviveu à explosão. Mas como um bom mágico, ele nunca revela seus segredos. Lá dentro, ele se depara com os velhos conhecidos, a Lily e o Thor. A Lily o cumprimenta como o lendário alquimista, já que ele abandonou a fabricação de poções para se concentrar totalmente em reunir informações. A mestra do Lloyd admite que não o vê há anos e pergunta sobre seu antigo aprendiz, e ele explica que o garoto foi expulso do grupo do herói, mas a tranquiliza, dizendo que não há com o que se preocupar, pois agora ele se juntou a um grupo de rank S e, mais do que isso, ele tem notícias muito importantes sobre o jovem mago de suporte. Voltamos então ao nosso prota, onde após fugir da multidão, o Lloyd é encurralado por seus companheiros de equipe que exigem saber por que ele está fugindo de todo mundo. Eles explicam que ninguém o está perseguindo para convidá-lo para jantar, é apenas a maneira do povo da cidade de mostrar gratidão, já que ele salvou a cidade. E fiel às suas raízes de insegurança, o Lloyd insiste que ele só deu uma pequena ajuda na guerra. No entanto, seus amigos deixam bem claro, ele precisa parar de estabelecer padrões tão impossíveis para si mesmo, porque isso só o está atormentando. Voltamos então à cabana, onde o alquimista confidencia que o Lloyd não tem ideia do quão capaz ele realmente é, e esse é um maldito de um ponto cego que poderia prejudicar não apenas seu próprio bem-estar, mas também seus relacionamentos. Entristecida, a mestra do Lloyd admite que odiaria pensar que seu aluno poderia repetir os mesmos
mesmos erros que ela cometeu no passado. Voltamos ao grupo do nosso prota, agora na praça central de Ishtar, onde a Yui persuade o Lloyd a aparecer diante do povo, e imediatamente a multidão ergue suas canecas e punhos, aclamando o salvador da cidade. O Lloyd, por sua vez, insiste que eles deveriam agradecer aos guerreiros que lutaram tão bravamente. No entanto, esses mesmos soldados se adiantam, declarando que nunca poderiam ter lutado sem o apoio inabalável do grande mago, e sem mais espaço para objeções, o Lloyd é coroado, pelo menos nos corações do povo, como o grande herói de Ishtar. Não muito depois, o Olin, também conhecido como Imbecil, ouve a notícia de que seu ex-companheiro de equipe, que ele mesmo tirou para lixo, está sendo aclamado por carregar o exército da cidade nas costas durante a batalha. E como esperado, ele ficou tudo menos feliz, especialmente porque seu próprio título de herói está prestes a ser revogado após ele ter sido um covarde e ter recusado ajudar na luta. E como ele não tem paciência pra nada, nem pra esse tipo de situação, ele apenas ordena que seus subordinados arrumem as malas, pois eles estão saindo da cidade imediatamente. Afinal, esse lugar agora vê o Lloyd como o cara, e ele não suporta ficar mais um único dia que seja convivendo com isso. De volta à cabana na floresta, o alquimista explica que o novo grupo do Lloyd é formado por aventureiros de elite, incluindo uma espadachim de 17 anos que é um verdadeiro prodígio. E conforme a conversa se desenrola, uma taça de bebida é servida para cada membro da mesa e o alquimista levanta seu copo, honrado por beber ao lado de um grupo tão lendário, mas a Lily o interrompe pedindo para que ele pare com as formalidades, pois segundo Thor, hoje é o dia em que eles honram o Sibyl. Após um breve silêncio, o alquimista revela que a raça dos demônios tem controlado monstros para conquistar Ishtar. E a pergunta preocupante é, por que os demônios estão agindo agora? Afinal, eles até pensam que talvez o rei demônio retornou. E com isso, a ameaça do Lloyd explode, declarando que aquele monstro foi exterminado há muito tempo e não há chance de seu retorno, pois caso contrário, tudo que o Sibyl conquistou seria em vão. O Thor a acalma, explicando que a possibilidade é pequena, e para proteger o futuro que o Sibyl criou, eles devem dar tudo de si agora. De volta à cidade, os aventureiros de Rank S são convocados pelo jovem Lorde de Ishtar. Ao entrar em sua mansão, ele se surpreende ao encontrar Claire esperando lá dentro. Só então que eles descobrem que a mulher fera foi acolhida como convidada de honra pelo senhor dessa terra. E finalmente, o jovem se apresenta adequadamente. Seu nome é Lord Abel Lucas. O Cross admitiu que a princípio pensou que o cara era o jardineiro ou o mordomo da casa, e nem o resto da equipe acreditou que esse garoto ali era realmente o responsável por tudo aquilo. E perplexo, o Abel Lucas perguntou se ele não parecia mais velho, e a Cílica respondeu que ele nem parecia mais velho do que eles. E segundo o Lorde, ele disse que manter a aparência ali exige um esforço, e a Yui murmurou, dizendo que aquilo ali parecia muito mais que apenas esforço. E quando o Lloyd se lembrou que sua ameaça também parecia extraordinariamente jovem, ele e a Yui começaram a suspeitar que poderia ser algum tipo de magia de embelezamento. Enquanto isso, na escadaria de um castelo em outro reino, um homem-fera se desesperava por não encontrar nenhuma pista sobre o paradeiro da Claire. De repente, um guarda chegou por ali, correndo chamando por Celion, dizendo que a jovem senhorita Claire havia sido finalmente encontrada. E naquele exato momento, o Lloyd e seus companheiros ficaram chocados ao descobrir que a Claire não era ninguém menos que a segunda princesa do Império Forest, uma nação pacífica onde o povo fera vive pacificamente. Abel Lucas então perguntou o que eles achavam da magia dela, ao que Lloyd admitiu que era impressionante, mas também aterrorizante. O Abel concordou que o poder dela era verdadeiramente único, e era exatamente por isso que eles nunca poderiam permitir que os demônios a capturassem. No final, foram esses aventureiros que salvaram a princesa. E falando nisso, o Abel então revela a eles que agora eles têm uma nova missão digna de heróis como eles. O Império certamente tentaria recuperar a Claire, mas o Lorde de Ishtar queria que o grupo a escoltasse em segurança para Silphys, a capital do reino Fullen. O grupo hesitou, apontando que escoltar alguém de tal importância parecia mais uma tarefa para cavaleiros reais do que para simples aventureiros. Porém, o Lord Abel explicou que enviar cavaleiros chamaria muita atenção, e ele temia que os demônios percebessem imediatamente que uma peça tão crítica estava sendo movida no tabuleiro, e por essa razão, a própria Claire insistiu em confiar sua segurança aos aventureiros diante dela. Assim que a reunião terminou, todos se reuniram do lado de fora para preparar a partida. Claire pediu que chamasse ela simplesmente pelo nome, e Yui, no entanto, tirou a luva e ofereceu à mulher fera um aperto de mão amigável, dando aos outros a confiança que precisava para relaxar em sua presença. Com isso, Lloyd declarou que era hora de partir para a capital real. Nossos aventureiros então pararam para fazer uma pausa na jornada e refletem que já estão nessa jornada há 10 dias, e isso está ocorrendo porque eles pegaram uma rota mais longa, mas que ao menos era bem mais segura.
Mas como consequência, eles ainda estão bem longe do destino. Foi aí que Lloyd sugeriu que parasse na próxima cidade para descansar um pouco. A Yui, a propósito, comentou com a Claire que as fontes termais de lá eram maravilhosas, ao que a mulher fera admitiu que nunca teve a chance de aproveitar uma. O Cross comentou com os outros que a Yui parecia relaxada demais com a situação toda, mas o Dagas argumentou que ela provavelmente estava apenas sendo atenciosa com a princesa, garantindo que a Claire não se sentisse deslocada. Além disso, como a Cílica apontou, a Claire cresceu em uma família real e nunca teve a chance de conhecer o mundo exterior. A Yui talvez fosse a pessoa perfeita para apresentá-la às coisas novas. A cena então mudou, e vemos que eles foram até as fontes termais e do lado feminino, garanto pra vocês que nada de útil para o plot foi mencionado, só o puro suco do fanservice e um papo sobre mais ou menos respeito e tals e corpos mais ou menos desenvolvidos. E se do lado feminino não foi dito nada de relevante para o plot, não se engane, porque do lado masculino também não teve nada que se salvasse, onde a galera basicamente estava lavando as costas um do outro e o Lloyd, perdido em pensamentos, quase arrancou as costas do seu colega, devido à força que ele colocou na atividade, e com os gritos do Cross pedindo para que o Lloyd não fizesse com tanta força lá ele, é que a cena muda. E depois desse momento de pura inutilidade, o grupo se reuniu para discutir o resto da viagem. O Lloyd sugeriu ficar na cidade mais alguns dias para resolver algumas pendências e o Dagas achou isso perfeito, já que precisava comprar um equipamento novo, considerando que seu escudo atual, para ser considerado esbagaçado, precisaria melhorar um pouco a situação. A Cílica também gostou muito da ideia, já que não teve tempo de praticar sua magia direito, então iria poder colocar esse assunto em dia. No dia seguinte, o Dagas foi procurar uma loja decente e, em meio a tantos insucessos, ele acabou esbarrando com a Yui e a Claire passeando de barco. A princesa recomendou que ele desse uma olhada em uma lojinha pequena e com a aparência surrada que ela havia notado. E bem, sem nada a perder, o portador do escudo tentou a sorte e ficou chocado com a qualidade dos itens lá dentro, se questionando por quais motivos essa loja parecia tão estagnada, ainda que tivesse tantos bons equipamentos. Eis então que um velhote apareceu, perguntando o que ele queria, e quando Dagas mandou o famoso "só estou dando uma olhadinha", ele apenas autorizou que o tanque olhasse o equipamento quanto quisesse e saiu dali. Nesse momento, um bando de Zé Ruela entrou no estabelecimento e podemos entender a partir de agora os motivos da loja não ir pra frente, pois ao que parece, eles estavam fazendo um assédio ao proprietário. Enfurecido, o lojista saiu para expulsar os brutamontes, mas o líder o enfrentou e debochou. Curioso, Dagas perguntou se eles eram agiotas ou algo do tipo, mas eles negaram com orgulho. Em vez disso, o líder se revelou como Garan, o aventureiro de rank A mais forte, perfeito e humilde da região, e mostrando um total de zero surpresa, Dagas simplesmente presumiu que o cara deveria ser famoso. O Garan explicou com um sorriso que o velhote teimoso se recusava a vender para ele uma das relíquias lendárias de Iriones. O lojista respondeu que só entregaria aquele equipamento a alguém que realmente merecesse, e essa resposta deixou o intruso pistola. Enquanto Dagas, que estava calmo até agora, de repente se irritou com a ameaça tão patética do cara, e o mero gesto de revolta do homem já deixou os capangas do Garan prontos para trocação. O careca então ali resolveu fazer as honras e atacar o Dagas, porém nosso humano tanker ali simplesmente fez o que ele faz de melhor, que é tancar o ataque com uma enorme facilidade, torcendo o punho do cidadão e o levando à lona naquele momento. E após isso, então Dagas sacou seu escudo através da técnica de armazenamento, e como os inimigos não tinham ideia do que era aquilo, ficaram pensando que era algum tipo de bruxaria de alto nível. E sem tempo para reagir, o grupo inteiro foi mandado voando para fora da loja com uma única e bem colocada pancada de escudo. Garan, que pelo visto tem probleminha pra entender as coisas, se questionou como um fracote como aquele estaria fazendo tanto, ao que o Dagas resolveu meter o carteiraço e mostrar que de fraco ele não tem nada, exibindo a insígnia dourada que ele possui, que indica que ele é um aventureiro de rank S, mostrando que não sobra nada para o beta. O lojista então perguntou por que ele escondeu isso, e o Dagas deu de ombros, dizendo que pega mal ficar se exibindo por causa de rank, e como resultado, a galera meteu o rabo entre as pernas e fugiu do local. Depois de toda a treta, o velho, percebendo o valor do aventureiro diante dele, decidiu dar ao Dagas uma oportunidade única, porém com uma condição. Nisso a cena muda e vemos que o Lloyd estava trabalhando em suas próprias habilidades. Além de aprimorar os seus feitiços básicos de suporte, o Mago Branco estava ansioso para aprender novas magias ofensivas, assim como a Cílica. O único problema é que, segundo o nosso prota, se fôssemos comparar a magia de fogo entre eles, enquanto ele é capaz de acender um fósforo, ela é capaz de incendiar uma floresta inteira. E eu nem sei se dá pra acreditar tanto assim no Lloyd com sua autoestima inexistente,
mas seguimos. Vamos então para Silica, que está sozinha na floresta, pensando em como a última guerra teria sido um desastre completo sem os buffs cruciais do nosso prota. Com esse pensamento em mente, a jovem feiticeira promete a si mesma que ficará mais forte. Logo, enquanto comprime uma bola de fogo, a esfera explode antes da hora e quase churrasca a garota, mas nem isso faz ela desistir. Afinal, ninguém domina um feitiço de fogo de alto nível da noite para o dia. Voltamos então para Lloyd, Claire e Yui, e a espadachim ressalta que a Silica é um verdadeiro prodígio e que o que ela mais admira em sua amiga é a sua determinação, mencionando que ninguém é melhor do que ela nisso. Yui então nos narra alguns ocorridos do passado, mais precisamente sobre quando a Yui a conheceu, ainda criança, onde a Silica estava em um campo aberto tentando acertar uma placa com magia de fogo. Só que a mira dela era catastroficamente ruim, mas ainda assim, ela nunca desistia, ou seja, além de talentosa, ela também era esforçada, e é exatamente essa determinação misturada com o talento que a permite naquele momento criar seu mais novo feitiço, que causou uma explosão tão grande que até mudou o ecossistema local. Depois de realizar tal feito, a Silica fica encharcada, enquanto se pergunta por que ela é tão desastrada. De repente, um som vem da floresta, e temendo ser um monstro, ela se prepara, mas é apenas o Dagas, que agora tem que explicar por que ele apareceu por ali do nada. Afinal, mais cedo o lojista havia explicado que concederia a ele um escudo forjado por um ferreiro extraordinário chamado Oriones. Seu nome é Aedes, feito com materiais mais resistentes do mundo, capaz de suportar qualquer tipo de ataque. Em resumo, o Aedes é um escudo lendário e indestrutível. O velho acreditava que o Dagas era o cara certo para ele. Ainda assim, o comerciante só entregaria o Aedes se o Dagas o ajudasse com uma coisa: resolver o mistério das explosões perto do lago da floresta. Ao ouvir a história, a Silica se sentiu um pouquinho ofendida por ser confundida com um demônio. O Dagas, por outro lado, achou que a comparação fazia sentido. Afinal, ela simplesmente obliterou um lago inteiro junto com a fauna e a flora do local. Depois de resolver o mistério, o Dagas se reportou ao lojista com sua companheira ao lado. Felizmente, a feiticeira conseguiu restaurar as águas do lago com sua magia. O Dagas se desculpou pela bola fora de sua parceira, mas o velho insistiu que o garoto não tinha nada pelo que se desculpar. Pelo contrário, como prometido, o comerciante entregou o escudo graças à sua honestidade e capacidade. A cena mudou e agora o grupo já está todo reunido e Dagas sumou no escudo para mostrar aos seus amigos. Todos ficam encantados com a nova aquisição do companheiro e a Yui não pode deixar de sentir orgulho pela Silica ter dominado um feitiço tão importante. Transbordando de empolgação, ela pediu para vê-lo ao vivo e a maga concordou, mencionando que precisam fazer isso do jeito certo porque essa magia é bem perigosa. E vendo como seus amigos eram incríveis, o Lloyd se recusou a ficar para trás, jurando que faria o melhor para ficar ao lado de seus companheiros, enquanto o Cross reclamava da pressão que todos estavam exercendo nessa jornada. Em resposta, a Yui, demonstrando ser uma ótima líder, mencionou que é importante todo mundo se dedicar, mas sem dar o passo maior que a perna, ou seja, uma coisa de cada vez. Suas palavras deixaram todos sem fala até que ela os lembrou da lição mais importante de todos: um saco vazio não para em pé. E com isso ela convidou a Claire para conhecer um restaurante que parecia promissor, ao que o Cross, sem se impressionar, resmungou que a tal líder deles estava apenas sendo preguiçosa de novo. Nisso o episódio acaba, e aí? Como é que vocês acham que essa história vai continuar? Se vocês querem a continuação, deixa aqui nos comentários que vocês querem a próxima parte, senta e dá um like no hype para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas partes.